Oba, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, eu estou muito feliz porque esse papo eu vou tirar muitas dúvidas e vou levar muitos puxões de orelha, aparentemente. Mas eu sou o seu host e aqui ao meu lado, de branco... Tá tudo normal hoje, estou de branco de volta. Joveci Júnior. Estou aqui juntamente com o Matheus Fernandes e com o nosso convidado que você não viu na thumb ainda, quem é. Mas estamos aqui, né, para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. E só relembrando um recadinho de sempre, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva. Tá vendo esse quadro lindo que eu tô segurando aqui, ó? Bonito? Bom, é um quadro, meu amigo, que vai ter nossa assinatura, que não vale coisa nenhuma nossa assinatura, mas vai ter nossa assinatura aqui atrás. Você que se inscrever. Chegando em 1.000 inscritos, vamos sortear este quadro exclusivo, feito por nós à mão, mentira, digitalizado, feito por nós. E, além do quadro, você tem a oportunidade de ganhar o livro do Padre Antônio Cruz, Meus Tempos em Teu Tempo. São 365 poemas. Eu acho que é 365. Será isso. Só funciona no bissexto esse livro? É curioso. Vamos tirar essa dúvida com o Padre Antônio Cruz. 366. Vai Na ter que ganhar pra certeza descobrir. de que você vai ter pelo menos um poema pra você rezar por dia. Você que tem dificuldade de ter uma rotina de oração, ó, se inscreve no nosso canal que você vai ganhar esse livro que vai ajudar bastante, tá? É isso. Se inscreva. E agora, produção, toca a vinheta pra mais um. Voltamos? Foi um ok isso. Voltamos. Estamos de volta e agora é pra valer. E aqui conosco, eu não sei se eu chamo de tio Michael ou Maicon Silva. É porque o tio Michael tá tão no meu coração. Mas tio Maicon Silva, salva de palmas! Muito bem-vindo, Bem-vindo, tio Michael. Muitíssimo obrigado por aceitar. Depois de enfrentar todas as tretas e superar pra chegar até aqui, deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Tio Maicon é casado com a Lília há 10 anos, né? Pai do Davi e do Luiz. Charada, meu Davi. Ensina física na Universidade Federal do Piauí. Músico, catequista, coordenador arquidiocesano da parte de música. É isso. E coordenador da paróquia Santa Luzia, lá no bairro Promorá. Muito bem-vindo, tio Michael. E aí, meninos, beleza? Tudo ótimo, lindo e maravilhoso. Tudo bem. Quero começar... Porque assim, o papo hoje é catequese. É sobre catequese. E aí a gente pode começar... Como é que começou o amor pela catequese e a sua caminhada na igreja? Tipo, como é que começou o Michael ali, os primeiros passos na caminhada católica? Como é que foi isso? Bora lá, deixa eu tentar lembrar aqui, né? Catequese é minha paixão, né? Assim, eu sou catequista mesmo. De amor, de vontade. E começou desde pequenininho mesmo. Na verdade, começou pelo desejo de conhecer a Deus. Aquela curiosidade de menino, de descobrir as coisas, né? Na catequese mesmo, quando você tá ali na catequese com criança, de estar lendo aquela Bíblia, né? E olha que eu gostava de ler aquela Bíblia, porque lá em casa a gente era muito pobre, então não tinha aquela Bíblia bonita, e hoje tem até mais, né? Foi crescendo. Era aquela Bíblia azul. Vocês não é aquela Bíblia azul que os protestantes dão? Sim, lembro. Todo mundo, quem disse aqui? Todo mundo tem uma daquela ali. Ela ainda é pequenininha, né? Ainda bem que não vem com os erros dos protestantes, porque não vem o Antigo Testamento, né? Só vem os evangelhos. Beleza. Mas não foi isso. Foi a convivência mesmo, né? A proximidade com os padres, né? E também na escola tinha um professor, né? Que até mandar. Ele não vai assistir, ele não gosta dessas coisas. Né? Mas o professor Pedro, né? Ele era um professor de história. E ele fazia a gente se interessar por coisas de história. E isso meio que me levou em tudo que era algo de se ler, fazer aquele exercício dele. Ele tinha um negócio dele nas provas que era explique e explicite. Tudo era assim. Então, quando eu começava a ler qualquer coisa, eu sempre ia nesse rumo, explicar e explicitar, né? Ou seja, entender e tentar mostrar aquilo, né, para as pessoas. Então, para mim mesmo, saber mostrar aquilo de uma forma fácil. E aí isso foi desenvolvendo. A gente tinha uns padres que valorizavam muito a catequese na minha paróquia.
A nossa paróquia de Santa Luzia, que antes era a grande paróquia São João Evangelista, que ia da Tabuleta até ali no final da Zona Sul, Sim. quem cuidava eram os padres italianos de Verona. Sim. Então eram os padres. Na minha época foi o padre Jorge. Então, o padre que me acompanhou desde pequeno, o padre Jorge. Ele era o responsável pela catequese na arquidiocese. E ele tinha uma questão com a catequese muito profunda. E aquilo apaixonava a gente. Por exemplo, ele tinha uma formação chamada o Quinto Evangelho. Que ele dizia que os 4 já foram escritos. O quinto quem escreve somos nós. Caraca, que legal. Que legal, né? Poético. Era assim. E eu era... Eu não era assim... Hoje todo mundo vem palestrando. Gente, eu era sapeca. Tinha todo... Não, fui coroinha, né? Então, por exemplo... Eu fazia as traquinagens todas ali no presbitério, na sacristia. Mas o padre ele tinha um carinho de olhar para esses jovens mais abençoados, né? E sentar com a gente. Olha, eu não esqueço, por exemplo, às vezes jogava bola ali na praça, né? Em frente à igreja do Promoraço, onde vocês forem lá. A grande catedral de Santa Luzia. A igrejinha. A igreja de Santa Luzia. E eu ficava jogando bola. Quando a gente entrava para beber água na igreja, ele estava rezando. Lendo a Bíblia ou a liturgia das horas. Se ele visse um de nós, tchau. Sentava lá. E a raiva. Ficar lá sentando, lembrando, né? Então a gente ficava. Mas isso foi criando uma proximidade com essa questão de ensinar, de aprender, né? E essa coisa da catequese mesmo profunda, essa catequese que quer me dar para o outro, entender a fé que eu estou, né? Porque às vezes a pessoa, eu sou católico, mas não praticante. Aí o primeiro recado que eu vou dar, você não é católico. Católico de BGE. Gente, me existe uma coisa, é a mesma coisa, o pessoal fala assim, olha, eu sou um alcoólatra, não praticante. Não existe. Eu sou um fumante, não praticante. Pois eu sou um fumante, nunca fumei, não praticante. Não existe. Se você não pratica uma religião e uma igreja que é para praticar, você não é, né? Lá e passar vergonha. Eu fico com raiva. O pessoal fala, vergonha na sua cara. Eu sou um católico não praticante, né? E aí, é muito feio esse título, né? Falar isso perde você. Não, eu não sou católico, né? Então, assim, olha, eu me esforço. É mais fácil, né? Eu me batizei, mas eu não entendi o que foi aquilo. Né? Me batizaram. Me batizaram. Eu nunca, né? E vai nesse rumo. Mas o catolicismo, ser catequista, a catequese em si, é você reconhecer o que se faz, né? Por exemplo, se você fizer... Imagina um de vocês tiver um diploma, né, e não praticar, você não é conhecido no exercício da profissão. Eu sou um advogado que não pratica. Então a pessoa diz, então tá bom. Quem é que vai querer o seu serviço? Imagina você chegar na mesa do hospital e ter um médico lá. Diz, não, meu filho, hoje é o primeiro dia que eu tô aqui. Eu nunca pratiquei a cirurgia. Depois vai operar o outro. Então, a mesma coisa acontece, né? Essa catequese foi despertando com essa vivência, estando na igreja, que é uma coisa que eu falo hoje para os jovens, né? A gente tem que estar na igreja, né? Os pastores, os padres, os catequistas, os coordenadores, tem que fomentar na criança, no jovem, nos casais, estar na igreja, vida de comunidade, né? Porque isso vai fazendo com que você se interesse por aquilo ali. Né? Porque a catequese ela não é só também você entrar na sala dia de sábado e dar a formação que está lá no papel para o jovem e mandar ele embora, não. Hoje nem precisa mais isso, que o YouTube é melhor, não. O canal aqui ensina mais do que o catequista às vezes, né? Então, mas você tem que ter uma vida que está ali. Aquele menino traz os traumas e as bênçãos de casa, tem toda uma história, né? E aí você tem que acompanhar, né? A criança, o adolescente, o casal. Né? Então você é o catequista, então você está ali, preocupado com a igreja. Eu, se eu passar na igreja à noite, eu ver uma lâmpada acesa na minha paróquia, eu vou pegar a chave na casa do sacristão, abre a igreja e apaga a luz. Porque é minha. Sim. Tem gente que passa, né? Passa na igreja. Né? Uma vez eu passei lá na igreja, tinha um rapaz lá, tava na torneira, né? Sim. Brincando com água. Eu disse, meu filho, o que é isso aí? Não, tio, eu só tô tomando. Depois termino o banho, desliga a torneira, tá bom? E tem que se preocupar, é sua casa aquilo ali. O zelo, né? O zelo para... A pessoa chega, né, na igreja, tem muita gente que chega na igreja e fala, eita, essa igreja é suja. Pega uma vassoura. E vai vassoura. Daqui, ó, falando nisso, aqui tem uma vassoura. Falando nisso, pega a vassoura e vai limpar. É minha, é sua a igreja. Né? Então, o pessoal hoje, o povo, às vezes não... E catequese é isso. No catecismo da igreja, ele vai ensinar que a catequese que é todo e qualquer esforço em tornar o outro cristão e se fazer cristão.
e se dá de forma orgânica, organizada, sistematizada e se dá na vida. Então, a catequese ela começa por aí. E aí eu fui, proximidade com os padres por tocar, né? Ali na adolescência eu comecei a tocar violão, e a proximidade com os padres, e aí isso foi gerando esse desejo de ser catequista. Que incrível. É impressionante como, assim, a gente tem trazido algumas pessoas aqui e todas elas falam desse cultivo do início, o cultivo de manter a criança lá, de manter o jovem lá, de criar memórias na igreja, porque de fato se colhe um fruto disso. De alguma maneira, a criança, o jovem, o adulto, ele colhe o fruto de ter convivido ali na igreja de algum aspecto, nem que seja uma portinha, uma porta que se abre para uma vida espiritual mesmo, uma vida eclesial, uma vida comunitária e tal. E, tio Michael, assim, existe muito essa visão de que o catequista, ele é para a criança, né? Que a catequese acaba ali quando a primeira Eucaristia aconteceu, aí pronto, o período de catequese acabou, o curso da catequese acabou, assim, as pessoas têm essa visão. Como é que a gente pode entender o catecismo, a catequese, para além da fase da vida, né? Para além daquele período da infância, mas para uma... Como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? Como forma de cultivo de fé? Perfeito. Houve, principalmente no Brasil, essa questão da escolarização da catequese. Então é muito parecido com o que é escola. Então a gente divide como se fosse ali etapas, né? Primeiro Eucaristia criança, crisma jovem, aí tem a catequese de adulto, tem o dia certinho, tem a formazinha. Então uma catequese meio que é o que alguns chamam também até que de sacramentalista. Né? Ou seja, eu quero que o meu menino faça a primeira comunhão. Aí ele manda o menino 2 anos. Aí o menino sai feliz com o título, né, de primeira comunhão, como se aquilo fosse nessa minha primeira comunhão. Ele esquece que tem a segunda. Ele nunca mais vai parar de comungar. Foi só a primeira. A primeira é importante. Não é a primeira e última não, gente. Não é a primeira e última, né? E aí tem aquele... Em muitas comunidades, inclusive na minha própria paróquia, a gente está fazendo agora o esforço de ter que ter uma lacuna que é entre a catequese de criança e a de jovem, porque ali a catequese com adolescente é meio que esquecido. Os coitados do adolescente não tem esse cuidado, né? Aí tem gente que chama até assim, não é adolescente, é aborrecente. Que coisa, é um ser humano, negócio de aborrecente. Todo mundo que era adolescente foi daquele jeito, né? É próprio daquela idade. E a igreja tem que ter esse cuidado. Os padres, os bispos, os catequistas, os pais. Aí o menino termina a primeira comunhão com, sei lá, 9, 10 anos. Sim. Volta com 15. Passou 5 anos aí, virando bicho no mundo. Aí quer que o menino volte e aceite o ensinamento mais profundo da crisma como se ele tivesse... Não. Né? Ele vai voltar cheio de dúvidas e às vezes até tá ali porque a mãe quer obrigar. Eu faço isso porque todo sábado eu tô com lá mais de 100 jovens lá. Eu vejo que uns lá estão com raiva. Eu digo, na força mesmo, no ódio que você vai estar aqui. Na força do ódio e vai se converter. Mas isso é um processo que tem que, aos poucos, a gente tirar. Porque a catequese, ela também começa em casa. Né? Os pais têm que ensinarem os filhos a rezarem. Às vezes o pai só joga, né? Marca uma reunião com os pais de catequese para você ver. Ainda tem lugar que quer fazer igual a escola, só vai a mãe. Aí às vezes... claro que a gente tem que olhar, porque tem situações familiares hoje que são muito delicadas. Esses meninos podem estar sendo criados por avós, por tios, por mães ou só pelo pai, mas é a família. Tem que estar presente aquilo que constitui a família dele. Sim. E tem que estar lá acompanhando. Né? Porque isso ele vai ver. A mãe manda o menino rezar, a gente está dizendo, olha, não falte a missa. Aí a criança chama a mãe para a missa e a mãe não vai. Imagina uma criança de 8 anos vendo isso. Aí eu vou acreditar em quem? No tio da igreja está dizendo que se não for é pecado. A mamãe diz que tem que assistir o jogo do Flamengo no final aqui, aquele jogo do Corinthians. Aí, como é que a maior referência ali? Qual é a referência? Aí ele vai começando a negociar o que é inegociável. Né? Ele vai começar a dizer, eu vou para missa nesse dia. E aí o pai também não entende, né? Porque ele acha que isso é só o dever da igreja. E essa catequese que... Aí vai entrar a pastoral da família, a pastoral do batismo. Porque só a catequese também não dá conta, não. O catequista ele também tem os outros problemas dele, né? Família e tudo. Aí tem que vir a pastoral, tem que vir a comunidade. Porque catequese se dá em comunidade. Eu não sei viver sem comunidade.
Eu não sei viver sem comunidade. E as pessoas pensam que viver em comunidade é sair para o encontro domingo de manhã e para a missa. Vida de comunidade, né? Ou então tá numa comunidade dessas, né? Como, por exemplo, o Shalom, então comunidade de óleo, dessas outras que eu tô falando que tem aqui, né? Comunidade de Canção Nova, entrando nessas comunidades. Eu tô falando comunidade paroquial. Eu não sei viver sem minha paróquia. Hoje eu tenho que passar na minha paróquia. Porque eu fui criado a viver em paróquia, comunidade, com os irmãos. Né? E nem aquela comunidade que a gente só se compra, comer pizza, comunidade, grupinho. Não, comunidade, minha gente, comunidade de vida. Eu me interesso por tudo da minha igreja. Prestação de conta, lâmpada queimada, né? Quem está passando necessidade, a organização da missa. Hoje à noite tem uma novena. Eu, como coordenador da comunidade, não saber quem vai ler e quem vai tocar. E se não tiver ninguém? Então. O padre me liga. E meu filho, tem ninguém aqui para ler. Ninguém para tocar. Eu não sabia, não. Aí o pessoal fica assim, aéreo, né? A comunidade precisa de você. Aí, não, tem uns assim que falam assim: eita, desde que eu me entendo por gente que eu te vejo aqui na igreja, né? Pois é, minha senhora, eu vou morrer aqui. Tem gente que enfesa porque o outro tá indo direto na igreja, sim, né? Fica lá, eita, mas tu vem mesmo, né? Desde pequeno, minha senhora, eu vou ficar velho, babatando aqui dentro dessa igreja. Não se incomoda, a igreja é nossa, comunidade é isso, né? Você vai tratar com as pessoas, vai tratar com todo aquele sistema que a igreja nessas horas se organiza. E a catequese, ela é que vai te dar o quê? O embasamento. A catequese é porque o catecismo é muito bonito quando ele diz assim, tudo na igreja ou vem para a catequese, ou seja, direciona para a catequese, ou é catequese, ou sai da catequese. E o padre Jorge, que era um dos padres nossos italianos, ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, eu tinha lá meus 7, 8 anos, ele falava assim, que a catequese, ela é o sangue, e as pastorais são as veias. Os grupos e pastorais são as veias da igreja, e a catequese é o sangue, né? Isso é fantástico, isso, né? E marcou comigo, e é isso mesmo, né? Porque assim, a catequese, né? Eu sou catequista, a pessoa fala assim, eu sou catequista. E acha que ser catequista é só ter aquele ofício de ensinar criança, jovem, adulto. Não, qualquer ação. Você faz a leitura. Fez lá, proclamou o evangelho, é catequese. Você está lá na pastoral do batismo, você está lá no grupo de você está fazendo adoração com os jovens, você está articulando aqui o festival de sorvete para poder arrecadar dinheiro para o retiro dos meninos. É catequese. Tudo é catequese. Gira em torno disso. Porque ou vai partir dela, ou vem para ela, ou está nela. A igreja, sem catequese, tu vai ter o quê? Quando o Senhor fala assim, ide pelo mundo e proclamai, e ensinai. Podemos substituir ide pelo mundo e catequizai. Tira isso, né? Aí às vezes é engraçado que eu vou pros encontros, a pessoa assim, olha, eu sou os catequistas. Aí levanta os catequistas que ensinam criança, né? Aí vai lá o cara que é de alguma pastoral do grupo. Não, eu não sou catequista. Eu sou da pastoral do batismo. Eu infeliz. Tu é catequista. Toma teu rumo, tu é catequista. Parece que a pessoa tem medo de dizer que é catequista, porque tu vai ter que ensinar na pastoral do batismo. Tu vai ter... Aí na pastoral do batismo, na pastoral litúrgica, na pastoral do dízimo, eu não sou catequista não. Aí tu vai roubar. Eu não sou catequista. Aí tu vai ensinar errado o batismo. Eu sou catequista. Tu vai ter... Não, você vai ter que se apropriar da catequese de alguma forma. O catequista por excelência é o bispo. O bispo. Antes da reforma do concílio, é o bispo, né? Sim. Aí desce pro padre. Né? Antes, o leigo não podia fazer essas coisas, não. Aí com o concílio Vaticano II, o leigo desceu pro leigo também essa função de catequizar. E que bom, porque nesse mundo de hoje, com esse todo, a gente somos fiéis colaboradores do padre. E ajudamos muito mesmo. A gente chega, às vezes, onde o padre não consegue chegar. Né? E aí, e desmistificar isso, como é? É quando você transforma a catequese em vida. Né? Ou seja, quando a tua vida passa a ser um sinal catequético, quando a tua vida é um encontro com Jesus. Olha, uma pessoa de igreja, um catequista, ele está num lugar e ele não ser reconhecido pelo sinal que é próprio de um cristão, que é ser da igreja, uma pessoa sóbria, uma pessoa... meu amigo, velho, tá passando vergonha na vida. Tá andando porque vê os outros andando. Né? Ou seja, a gente tem que estar em todos os espaços. Mas em todos os espaços eu tenho que dizer, eu sou um cristão. Precisa ser reconhecido. Precisa ser reconhecido por aquele sinal. Né? E quando eu falo... Porque isso, às vezes,
Matheus, é até a segurança de algum... Eu só sou catequista. Uma vez, eu briguei com a catequista. mas eu quase... Nossa, mas ela é uma pessoa muito sem noção. Aí, eu não vou dizer o nome. Eu sei que ela... Não sei se ela vai... Mas vai que chega, Não foi né? nem aqui, foi lá na Grécia. Pior, o cão atenta. Na hora que fala o nome, chega. Aí... O pior, se falar o nome... Aí existe falou... Ó, disse que o nome é que fala fuxico. Se falar o nome, vira fuxico e chega. Aí, vai. Aí nós estávamos na reunião lá, organizando... Podia falar pra ver se o povo compartilha. Vale não. Aí eu tava lá, a pessoa vai aumentar o número de inscritos. Se chegar em 1.000 inscritos, o Michael vai falar. Vamos gravar um vídeo do tio Mike falando o nome. Aí nós estávamos lá na reunião de catequistas, né? De criança, jovem, adulto, organizando o calendário anual da paróquia e tal. E aí a gente começou a botar as datas, né? Aquela coisa. Olha, gente, vamos diminuir os encontros, porque tá muito pesado, né? A gente já viu o final de semana. E aí, nós temos que entender que catequista também tem vida pessoal. Não é só vida de igreja. Aí eu comecei a pensar assim... Eu acho que eu não... Aí eu falei assim, como é? Pode repetir como é? Eu não entendi a história. Não, é porque às vezes aqui os coordenadores não entendem que nós temos uma vida fora daqui. Né? Que a vida não é só isso aqui. Nós temos a nossa vida pessoal. Aí aquilo foi, né? Aí continuou aquela coisa. E eu anotei aqui. Mas eu não vou falar não, porque... Não vai ter tempo. Vou chamar ela depois e explicar pra ela que isso aí não existe. Aí ela foi começar. Eu falei assim, bora fazer aqui catequista, né? Vamos fazer aqui um roteiro de leituras diárias e tal. Minha gente, leu a Bíblia todo dia? Pra que esse exagero? Aí ela procurou. Ela procurou. Foi, nessa hora assim, eu procurei um chicote assim. Aí eu falei, olha pessoal, primeiro, não é brincadeira isso aqui. Primeira coisa, olha gente, minha vida pessoal e minha vida de igreja, até onde eu sei é a mesma. Né? A pessoa fala assim, minha vida profissional, minha vida pessoal, aí tu vai lá, aí depois vida infernal, né? A vida diabal, vida sei lá o que é. Minha filha, a tua vida é só uma. É vocação e é vocação a vida. Quer dizer que eu sou catequista, aí lá na catequese eu ensino o jovem, eu digo pro menino lá, não se masturbe, não assista vídeo pornográfico, não briga com os pais. Aí eu chego em casa, a primeira coisa que eu abro é o site pornográfico, aí eu vou me masturbar, vou brigar com minha mãe, porque eu não tô na igreja. Aí quando eu tô entre as quatro paredes da catequese, aí eu falo, né? Aí eu saio quase como um santo da igreja. Lá eu falo baixinho. Em casa eu mando minha mãe pro inferno. Não. A sua vida pessoal, ela tá inteiramente ligada à sua vida de comunidade. Porque o que eu vivo como pessoa... Aí eu falei, vida pessoal é vida como pessoa. Eu tenho vida pessoal com meus filhos. Eu sou bicho com eles, eu sou pessoa. Então, minha vida profissional é com pessoas. É claro que tem... certas, que a gente pode dizer, funções e atividades em cada, né? Quando eu estou numa sala de aula, eu tenho que entender que eu estou numa sala de aula, ensinando física ou filosofia ali para os meninos, né? Eu não posso abrir ali o código canônico. Entende? Porque seria incoerência, eu não estou naquele espaço, mas posso marcar depois, que é o que eu faço na universidade. Mas na hora da aula não, é a mesma coisa, eu estou numa reunião da igreja. Aí eu vou falar de futebol? Não, mas eu posso falar de futebol o dia que nós marcarmos aqui e falar. Tem tempo para tudo. Agora, por que minha vida pessoal é em detrimento de uma vida da comunidade? Por que minha catequese é em detrimento de uma vida fora? Eu sou conhecido como catequista dentro e fora. Sabe como é que os jovens da minha paróquia, quando me vê? Mãe, meu catequista. Fazer desse jeito. Não vou dizer assim, o Maico ali... Homem é chato aquilo ali. Não vou dizer, meu catequista. A mesma coisa. Os alunos da universidade, quando vê, olha, o professor. Sim. Eu vou dizer, não sou professor. Só na universidade. Aqui eu sou o Maico, minha vida pessoal. Que coisa feia, minha gente. Então, eu sou sim professor. Né? Eu sou professor 24 horas, sou catequista 24 horas, sou casado 24 horas. Né? Eu tô aqui, minha esposa tá em casa. Eu vou aproveitar, tirar a aliança, sou solteiro. Tem minha vida pessoal. Eu não sei o que as pessoas acham que é a vida pessoal. Eu queria saber dessas pessoas. O que é essa vida pessoal? Qual o conceito? Eu queria ver uma sala assim de vida pessoal. Se virar bicho, uma coisa assim. Porque eu não consigo achar assim, dentro da estrutura, assim, aqui é a vida pessoal. Né? Vamos pedir, você que vive a sua vida pessoal, bota aí nos comentários. Coloque o seu conceito de vida pessoal pra gente entender. Porque eu falo assim, a vida... Porque
Existe os momentos de individualidade, é lógico que existe, né? Padre Fábio de Mello canta até uma música bonita, né? É que a minha santidade necessita solidão. Tem horas que eu preciso estar só, né? Tem horas que eu tenho que dar um tempo mesmo, vou ali fazer a minha adoração. Tem horas que eu quero ficar no meu canto só, né? E isso é vida também. É minha pessoa com Deus. Tem hora que eu não quero papo com ninguém. Quero ler meu livro quietinho, quero fazer minha oração. Tem hora que eu só quero ficar me morgando numa rede sozinho. Mas tem horas que eu quero estar com meus filhos, com minha esposa, com os meus amigos, né? Com os meus colegas do trabalho. E isso tudo é pessoal. Eu tô como pessoa todo o tempo. Então, existiu um reducionismo, minimizaram o valor dessa questão pessoal. A questão pessoal, ela engloba todas as outras. Todas as outras. Né? Quando eu falo assim, é questão pessoal minha, então quando eu digo algo desse jeito, eu tenho que entender, olha, tem uma coisa em relação à minha pessoa que eu não queria que você... É um direito meu. Gente, eu não quero falar do meu casamento para vocês. É uma questão pessoal, ou seja, é uma questão da minha pessoa. Não é que é guardado, é questão que é pessoal minha. Eu guardo para minha pessoa, vou resolver com minha esposa ou com alguém que eu talvez confie. As pessoas ficam, isso não, é pessoalzinho. Isso é a desculpa para não fazer o serviço coletivo, que é com pessoas. Porque nós temos aqui, nós 3 aqui, tem a produção aqui, 4. Todo mundo aqui tem uma vida pessoal. A gente se está aqui relacionando como pessoas. Cada um tem sua individualidade, mas nós estamos fazendo um trabalho coletivo. Vocês perguntam, eu vou respondendo, a gente vai conversando, mas dentro da pessoa de cada um. E isso é próprio de uma catequese que ensina a Trindade, que é com pessoas. Imagina Jesus dizer, eu vou sair da Trindade, pai. Eu quero ficar só. Acaba a Trindade. Precisa de tempo pra mim. Tá muito trabalho aqui. Vou dar um tempo da Trindade. Aí vai virar o quê? Acabar a Trindade? Aí vai virar a dupla? O pai e o espírito? Eu falo assim, eu levo pro absurdo da coisa, que é pra pessoa entender. Eu tenho vida pessoal com minha esposa. Eu tenho vida pessoal com meus filhos. Mas eu tenho vida pessoal no meu trabalho. Na comunidade. Né? Então, assim, é bom que se entenda isso, tá bom? Porque não dê isso como desculpa. A sua vida de pessoa é como catequista, é como mãe, é como eu terminando aqui, eu vou para a universidade. Totalmente. Volto para lá. E vou para lá como o professor Maico, o catequista Maico, o Maico que é casado. Ou seja, essas coisas que estão em relação à minha pessoa, como você falou bem, que é vocação. Então, ela está impregnada em mim. Eu tenho a vocação de ser... por exemplo, eu vou estar num lugar, vendo uma coisa, a minha pessoa como catequista, assim, como eu chego nas igrejas, nos lugares, se eu ver fazendo errado na igreja, não precisa ser na minha igreja, não. Eu vou lá assim, minha filha, pode? Não. Uma vez eu fui tocar na comunidade, e aí eu tava tocando e aquele barulho na sacristia. Aquela coisa toda. Entrei na sacristia, tinha lá um ministro de Eucaristia e uns coroinha. Na hora da missa, ele levantando a bata, aquela coisa toda. E na hora da missa, porque estava na homilia, estava na sacristia. Aquilo me incomodou. Eu não vou, foi na igreja da Groenlândia, eu não vou dizer. Aí eu não vou dizer. Eu entrei lá na sacristia e falei, minha gente, que pouca vergonha essa aqui. Vocês estão numa missa, se comportem. Estão me atrapalhando. Se vocês não quiserem servir, tira essa bata e saiam. Aqui é sacristia, lugar decente. Sem direito, menina. Assim, essa barra. Que balbúrdia essa daqui. Nossa, filha, quando você assim, quem é esse homem aí? Quem é esse... não sei, não precisa saber quem eu sou, não. Só não precisa saber quem eu sou. Só precisa ficar quieto. E ficaram tudo quieto. Aí quando terminou, o ministério falar: não, tia, é porque aqui todo domingo eles fazem isso. E ninguém vai passar tá errado, mesmo jeito deles. É omissão. Nós somos catequistas, a senhora é ministra, os adultos, são adolescentes. Se a senhora não falar, quem que vai falar? Falavam pra mim quando eu ficava fazendo bagunça. E aí, me tinha quieto, eu ficava... Então, eu falo, hoje eu sou o adulto, eu falo... São coroinhas, 12, 13 anos. Se eu não ensinar pra eles que na homilia não é o recreio da missa, que é pra ir passar a cristia e ficar lá conversando, ele vai achar que é natural, porque vocês querem que o padre saia da homilia e vá lá. Não, né? Aí... Essas coisas tem que... Mas isso é catequese, Matheus. Isso é aos pouquinhos. Também não vai mudar com esse podcast. É muita formação, é muita dedicação de uma igreja para ensinar as pessoas, né? Porque hoje a igreja tem hora que ela tem muita... muita informação e as pessoas não estão sabendo. Inclusive, tio, falando de
Porque realmente é muita informação, né? E aí a gente hoje vive num meio que a internet acaba sendo uma maior referência para a grande maioria, né? Quando você fala, vou pesquisar determinado assunto, vou pesquisar tal informação, corre para a internet. E a gente sabe que tem fonte segura e tem fonte que, na sua grande maioria, não é segura, né? E falando em catequese, falando na nossa igreja, que é muito rica, né, de informação, como é que a gente pode aconselhar, né? Uma fonte segura. Quero aprender da minha igreja, eu quero entender mais sobre a catequese, sobre um todo, sobre a igreja católica. O que a gente pode considerar uma fonte segura? Comece por aqui é o melhor caminho para você seguir. Então, o primeiro... Desculpa, cortem, olha, primeiro os documentos oficiais da igreja. Na verdade, o primeiro contato com a fonte segura... Sim. Com o seu padre, os catequistas da paróquia, claro, esses munidos dos documentos oficiais da igreja. Então, a gente sabe que tanto o Vaticano, como a CNBB, como a Arquidiocese, né, o regional, eles sempre estão aí lançando subsídios para os leigos. Esses subsídios, eles passam por uma ampla revisão de padres e leigos especializados. Então, antes de você ir para um canal, né, então veja, por exemplo... a pessoa, por exemplo, aqui já tivemos padres. É uma fonte segura. Né? Então, eu vou lá no Dom, eu vou lá porque o padre Igor falou, o padre Aquino falou. É um padre, então ele fala em nome da igreja. Eu, como leigo, também falo em nome da igreja. Né? E tem toda a questão da vida da pessoa, do testemunho. Então, às vezes é só uma pessoa gritando. Né? Ali que eu tenho revoltinhas contra isso aqui, da igreja. Né? E não entende por que tem a revolta. A pessoa vai lá, eu estava uma vez numa palestra, né? E aí tinha uma moça, esse povo que às vezes que na hora da igreja eles querem estar fazendo militância política, em vez de ensinar mesmo, catequese, Bíblia. Ele estava lá, olha, só tem uma coisa que a igreja tem que rever, que foi a Inquisição. Porque a Inquisição em 1000 anos matou milhões de pessoas. Aí eu, meu Deus. Aí já começa a coçar as minhas coisas. Aí eu fui lá, disse, minha filha... Nessas horas eu procuro chicote. Minha filha, a Inquisição começa ali no século XIII. Começou ali, minha filha, Idade Média. Se fosse 1000 anos, dá falta 200 anos para acabar a Inquisição. Né? 1 milhão de pessoas morreu quando? Porque naquela época a população mundial, acho que não passava de... Não sei, matou metade da população aí, minha filha. Pegar ali o início da Alta Idade Média ali, dizer que morreu 1 milhão de pessoas, tu acabou com a Europa. Então, assim, de onde é essa informação? Inquisição. E aí você vai ver que às vezes foi de algum professor de história, que defende às vezes alguma forma de ver a história, né? Ou alguém que não tem tanta visão católica. Você tem que ir atrás de um católico para saber o que a igreja está dizendo. Exatamente. As pessoas ficam inventando. Eu acho. Não ache, não. Você não tem que achar, não. A igreja tem 2000 anos. Se aquiete e aceite. Mas, rapaz, tem 2000 anos. Aí chegam os jovens, às vezes chega uma pessoa. Eu tenho uma pergunta para fazer. É uma dúvida minha que nunca a igreja respondeu. A pessoa faz a pergunta, eu digo, você sabia que essa pergunta foi feita no século II? Já está respondida. Há 1800 anos. Se ligue. Chapuluma. Não, porque às vezes a pessoa chega hoje aí acha que tá criando a pergunta, né? A pergunta do ano. Não, é a dúvida de cada época. A gente tem que tirar a dúvida, né? Mas a pessoa acha que tá inovando na pergunta. E ninguém nunca pensou nessa dúvida. Nunca ninguém passou em santos doutores para responder tudo. A pessoa, eu tenho uma pergunta aqui muito séria para lhe fazer, que eu nunca entendi, Maicon. Nunca. Qual é, minha filha? Por que o padre não casa? Por quê? Porque desse jeito, né? Aí fala assim, por que essa sua... Outra coisa, Michael, por que vocês batizam crianças? Explique. A pessoa vai... Por que vocês... Por que a missa é repetitiva? Padre não casa. Por que eu tenho que pedir perdão pro padre? Se eu posso pedir, o único mediador é Jesus e o padre peca também. Aí... Primeiro que você tem que ter um dom extraordinário da paciência. Né? E Deus dá, né? E claro, tem que ser, se você perguntar para um católico,
O não praticante. Tem muitos que não vão saber nem pra onde é que vai. Aí ele vai dizer assim, é mesmo? É mesmo. Aí de logo assim, é mesmo. Rapaz, tem razão. Olhando por esse lado, É verdade. Ele acabou de ter sido desconvertido. Aí, exatamente. Aí era um, né? Era um infeliz, agora é 2. Né? Aí desse jeito. E isso vai pegando, você vai ver nas pessoas, né? Se você vai pegar em Atos dos Apóstolos, fala lá que batizavam a casa toda e tinham crianças. Esse costume da igreja de batizar, pensa que a gente vai inventando coisa, né? As pessoas pensam. A igreja tem algo bonito que se chama tradição. Tradição da igreja. Né? E as pessoas não. A tradição é como um rio. A gente, por exemplo, a Eucaristia que nós celebramos todos os domingos, só teve uma missa na história. Uma única missa. E cada missa a gente torna presente de novo todos os mistérios. Teve o mistério cruento. Jesus morreu na cruz. A gente sabe toda a paixão. Tá chegando, estamos na Quaresma, já vamos chegar na Semana Santa. Aquele sacrifício de Jesus, que ele foi imolado, ele é atualizado. Dom Henrique diz que nem gosta dessa palavra que é atualizado, que é como se fosse melhorando, e não melhora, é o mesmo mistério. Então tu torna presente de novo. Agora o sacrifício incruento. Né? Porque não tem como tu pegar Jesus e matar de novo na missa. Mas tem todo um mistério, e que isso é atualizado pelo Espírito Santo, pela epiclésia e anamnese. E aí você torna aquilo memória de novo e você vive a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma missa. É a mesma. Aí a pessoa... Isso é tradição que veio vindo aqui trazendo. A igreja ela tem todo esse cuidado de na história... Claro que a igreja ela vai se adaptando a cada época. A nossa igreja de hoje... Vocês queriam que Pedro e Paulo fizessem um podcast. Aonde? Não tinha nem microfone, não tinha nada disso daqui. Mas Paulo vai no Areópago. Falar lá com os gregos lá e tudo. O que podia na época de mais revolucionário foi feito pelos discípulos. De mais atual. Né? Você fala assim, ninguém mais lê não. É igual o americano, né? Que foi fazer um livro que o pessoal não gostava mais de livro. Sim. E escreveu um livro para dizer isso. Claro que foi feito. Tomás de Aquino foi o que foi de mais moderno no seu tempo. Escreveu as sumas. Naquela época escrever era topíssimo. É igual fazer um podcast. Aí a pessoa fica querendo fazer esses anacronismos. Né? Olha, porque a igreja antigamente era meu amigo. A igreja antigamente era a igreja antigamente. O jovem de antigamente era se nós voltássemos, ou o jovem lá do século 13, 12, 15, naquele dia lá que ele estava, exatamente 7 de março do século 15, aquele dia lá era o último dia de todos os dias, igual hoje. O que é que tem mais de atual do que hoje? Nós somos o que tem mais de moderno. Porque nós somos a última forma de existir de homem, porque nós somos... Amanhã, tu não sabe se tem, vai com o morro não tiver, algum que morre. Né? Então, a gente é o que tem. Só que esse 7 de março, daqui a 100 anos, já é velho. Mas a essência da verdade não muda, do mistério fica. E isso é que as pessoas ficam querendo, ficar voltando toda hora, né? Ou então querendo criar logo a igreja do futuro. Não tem. A igreja é hoje. É hoje. Né? Então aí fica essas pessoas vindo fazer essas perguntas, né? Como se viu em algum vídeo, né? E aí vem perguntando essas coisas. E não vai nas fontes seguras. Nunca vai. Ela não vai realmente saber como é que é uma missa, não pega um documento, um missal, um documento sobre liturgia. Aí quer ficar fazendo essas presepadas na liturgia. Né? Ficar fazendo coisa que não pode na liturgia. Uma vez eu fui para uma missa e aí tava lá, minha gente. Tudo que é tipo de dança, tudo que é tipo de marmota, tava botando dentro da missa. O povo faz tudo, menos rezar. Quem que vai pra missa pra ver? Assim, tudo bem as expressões culturais. Eu amo as expressões culturais. Mas ninguém vai pra missa pra ver o boi entrando dentro da missa. Exato. Ninguém vai pra missa pra ver uma mulher vestida lá de folclore dançando na hora do ofertório. Né? Isso são porque na liturgia, o que vai acontecer? É quando tu tá tentando tirar o foco de Cristo e botar no homem. Isso deixa de ser uma liturgia que vai pra Deus e vem de Deus. Não precisa isso. Não precisa a liturgia, quanto mais simples. Quando Jesus foi... Lembra lá do mistério de Cristo. Hoje a gente quer se celebrar para sentir bem. A pessoa chega no lugar... Não, hoje tem os adjetivos da missa, né?
Tem pessoal que gosta das missas assim, que tudo bem, né? Tem missa de cura e libertação, missa da misericórdia, missa da paz, missa da fé. Toda missa é disso. Toda missa cura, toda missa liberta, toda missa tem misericórdia, tem fé. Toda missa tem. Né? Tudo bem que você pode gostar de um jeito ou outro do padre, não tem problema não. Né? Mas tem gente que nem vai para outro lugar se não for. Qualquer missa que você vá numa paróquia da arquidiocese, você está na missa. E os exageros vão afastando. E aí vai lá, aí entra na música. Tem gente que vai. Olha, isso aqui serve até para os que gostam de cantar salmo na missa, né? Uma vez eu estava numa missa lá para cantar o salmo, e aí entrou o salmista. Não cantar o salmo, não, participando. Aí chegou a hora do salmo. Aí a pessoa foi lá. Isso numa missa de formatura. A pessoa foi cantar. Primeiro salmo, que não, é o salmo que não estava no lecionário, né? Cantar o som da minha. O som da minha é lindo, gente, do Padre Marcelo Rossi. Maria, dá vontade de pegar o violão aqui e tocar. Podíamos tocar aqui e rezar. Mas na missa não dá. Porque não tá lá na letra. Ah, mas isso é ser muito rígido. Meu filho, pois tá bom. Pega um jogador de futebol que hoje eu vou jogar com a mão. Que vai... Não é que ele pega com a mão, o que ele pega? Um vermelhinho. Mas vai jogar lá na casa da sua mãe agora. Mas é muito rígido. Muito rígido. Aí na liturgia tá lá. Aí começou o cara a cantar o som da minha. Senhor... Os melis e tudo. Eu sei que tu me sonda. Aí tava lá no ambão, né? No altar da palavra, cantando. Senhor, eu sei. Aí, o pior não foi isso. O pior é que quando chegou na segunda parte, ele sai do ambão e vai bem pro meio da igreja. Deus, tu me cerca. E começou a fazer uma performance. Meu Deus. Que ele começou a dar uma dor de barriga em mim. Um chinelo bom, errava não. Aquela coisa me incomodando. E o que deixou? Passou a ser o quê? Passou a ser show dele. Show dele. Né? Então, assim, ficou feio. É bonito. Eu já vi um caso também, uma formatura, né? Que eu não vou dizer quem foi o padre, não. É porque vai que o padre Antônio Cruz veio. E aí a galera que tava lá, né, na música, cantou. Eu não lembro se foi o Glória. Uma das partes da música, cantaram lá que Ave Maria. Parecia um show, realmente. E aí, quando terminou, o pai só fez dizer, pronto, agora toca logo um que todo mundo sabe aqui. Vamos cantar um aqui que seja pra comunidade. Aí cantou de novo, aí cantou um simples pra comunidade. Porque não entendesse, cara, não é isso. Pois é, porque a liturgia, e isso que eu te falo, isso tá em fonte segura. Veja lá os documentos, a liturgia diária, a pessoa fica inventando o que já tá escrito. Né? E isso é porque não quer ir nas fontes seguras das coisas. E todas as vezes, na catequese, liturgias pastorais, que a gente não vai na tradição, que a gente não segue o magistério, a gente vai incorrer em erros gravíssimos. Temos que ser obedientes à Santa Igreja. Porque senão, tá bom, vira qualquer coisa, menos missa. Qualquer coisa, menos catequese. Né? Então, às vezes você faz ali a catequese também e não prepara, ou dá informação errada. Informação errada. Né? Então, às vezes, eu já fui para palestra. Uma vez eu estava na palestra, a pessoa falou assim: olha, Nossa Senhora disse que não quer ninguém triste, não. Porque tem no evangelho aí que ela disse que ela estava lá com o Nosso Senhor. E aí ela estava dizendo lá: olha, o Senhor. Aí eu não tem isso em evangelho nenhum. Nossa Senhora nem fala no evangelho. Meu Deus do céu. E as pessoas vão acreditando, minha gente, nisso. É igual pessoas que quando vão fazer a palestra sobre, por exemplo, Trindade. Eu digo assim, no dia que dá o domingo da Santíssima Trindade, então quando alguém vai falar da Trindade, é uma doutrina bonita. Aí tem gente que começa a comparar a Trindade. Eu tava na palestra aqui, eu tava na palestra, eu tava tomando água, terminando de beber aqui, né? Então a Trindade, pra gente entender, pode ser comparada com um ovo. Eu quase cuspi, mano. Não. Ovo? Deus é um ovo? Eu não sabia. Hoje essa daí é nova, né? Bom, vou rasgar a Trindade de Agostinho. Você não entendeu. Deu vontade de chegar lá. Veja assim, volta lá, Agostinho, que é vacilão. A gente não viu. Houve um equívoco. Descobrimos uma coisa que nem Santo Agostinho descobriu. É um ovo homem, rapaz. É um ovo. O homem não é. Porque. Não, engraçado faz a explicação dele, né? Olha, veja o ovo. A casca, a clara e a gema formam um só. Não, gente. Rapaz, Aí, o pior que tem um bocado de gente que olha
Os olhos brilham. É mesmo, né? Olha, é mesmo. Não, alguém que dá fala assim, nunca tinha pensado nisso. Pega de graças a Deus. Era Deus te conservando, era Deus pra não pensar uma loucura dessa. Aí teve um colega, era muito muito amigo. Porque às vezes, eu entendo, na catequese, às vezes, Mateus, é a vontade de aproximar tanto, porque Deus é invisível, Deus, a gente conhece de Deus o que ele deixa conhecer. O Deus conhecido que a gente conhece é exatamente o Deus que se deixa conhecer desse jeito. Que não a é essência de Deus, total, ninguém. É o que é permitido conhecer. Né? Pela nossa razão. Então, a gente já conhece isso. Né? Eu nunca lembrei de ter sido revelado o ovo. Mas tudo bem. Agora apareceu essa... Aí teve um colega que foi contar. Falou assim, olha, gente, vou pegar aqui, por exemplo, a água, o suco e o açúcar. Pronto, a trindade. Eu depois, pronto, é açúcar, suco com ovo. E aí esquece o básico, por exemplo. O princípio a trindade não diz que é 3 em 1. Não diz. A Trindade não diz isso, o catecismo não diz isso, a não ser que rasgar as páginas do catecismo lá. Mas nunca foi dito isso na doutrina da igreja. Estão pensando, né? Que a Trindade Deus, Pai, é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. O Espírito Santo é outra pessoa. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito. E onde está o Espírito, está o Filho e está o Pai. Onde está a casca do ovo, não está o ovo todo. Onde está a clara do ovo, não está o ovo todo. Isso não explica. Explica a parte. Então se explica a parte é mentira. Porque toda meia-verdade é uma mentira toda. Não é verdade? É. Uma meia-verdade é uma mentira toda. Não é uma meia-mentira. Não tem meia-verdade nisso daqui. É mentira toda. Onde está o Filho, está toda a Trindade. Claro que eles são pessoas distintas. Mas onde está... Se Deus se compara, então como é que Deus é incomparável? Deus é incomparável. Não, Deus não é um ovo, não pode. Isso é agressivo. E o pior é que a gente tem que chegar para a pessoa que ela concebeu desse jeito. E isso é só um dos temas, né? Quando nós chegamos nos dogmas marianos, quando vai chegar na interpretação de Bíblia, e tudo isso é catequese, e as pessoas ficam aí, às vezes, falando, arrotando besteira, e as pessoas vão indo, minha gente. Vão indo. Aí, principalmente, e quando chega nas questões polêmicas, né? As pessoas... Tem gente que chega, eu quero tratar de um assunto polêmico. Aí vai lá ver um assunto polêmico, bota hoje, às vezes, suicídio, aborto, eutanásia. Eu digo, para a igreja não é polêmico, não. Ela já escreveu faz tempo, é bem clarinho. É polêmico para ti. Ainda não leu. Quer ficar pisando em ovos com medo de estar pisando em Deus? Aí a pessoa não entendeu ainda. Então, assim, claro que esse assunto... É claro que eles trazem muitas discussões, polemizam muito, mas a igreja ela tem uma visão muito clara do que essas coisas. Né? Então, assim, isso é muito importante mesmo, fonte, buscar estudar com pessoas sérias, estar mesmo ali, essa catequese de ensinar, eu tenho que ter o desejo de ensinar os meus paroquianos, meus jovens, meus casais, minhas crianças, ensinar de verdade mesmo, e exortar uma hora dessa nós temos que chegar lá e dizer, olha, não é isso não, você está cometendo erros. É desse jeito que começam as heresias. O arianismo, quando começou na igreja, com Ário, que era bispo da igreja, os primeiros séculos da igreja, ele foi marcado por muitas heresias. Por quê? Porque todo mundo estava querendo formar a doutrina católica. O credo não veio com as tábuas que veio de Moisés, né? Sim. Pedro não chegou, tá aqui o credo. Não. À medida que foi surgindo as discussões, né? E aí, por exemplo, de repente sai a discussão, Jesus é Deus pleno? E aí, meu amigo, 2/3 da igreja naquela época, Ário conseguiu, não. Daí que vem o arianismo, que negava a divindade de Jesus. E era preciso que os concílios, para conciliar, chegar no consenso. Né? Então, ali nos primeiros séculos, aí para isso negavam, às vezes, a questão da natureza de Jesus, né? A questão da maternidade de Nossa Senhora. Maria, mãe de Deus. Tem um pastor aí, né? Um pastor, ele é conhecido aí no YouTube, é um cabecinha branca, eu esqueci o nome dele agora. E aí uma vez ele estava fazendo uma piada, ó. Se ele vê isso aqui, essa eu queria que ele visse. Se você souber quem é, marque ele aqui. Rapaz, aí ele falou assim, olha, Maria não pode ser mãe de Deus por um simples motivo. Como é que alguém pode ser mãe de alguém mais velho? Oh, meu pai. Eu não sei o que eu tava fazendo lá em casa, não sei se eu tava comendo um Danone.
Eu me sujei assim que eu fiz foi rir. Eu digo, ô, velho. Sem rumo. Esse velho. Olha a coisa dele. Ele foi dizer isso. Esse cara nunca se preocupou. Porque se você vai falar uma coisa dessa num auditório, né? E eu até gostava das coisas dele. Gosto, inclusive. Ele fala muito de casal. Fala pra coisa de casal. Mas se você vai falar um negócio desse daí, meu amigo, sente com um padre. Tem tanto mariologista. Não custa nada, né? Não custa nada de falar, falar uma besteira dessa. Como é que alguém pode ser mãe de alguém mais velha do que ela? Porque Deus, Maria ser mãe de Deus. Eu não vou dizer a resposta não, que ele vai ter que ler o Concílio de Trento. Se ele quiser, ele vai ler os outros concílios. Lá, o Concílio de Nicéia. Vá ler pra saber, porque acha, por exemplo, engraçado, aí um pastor fala isso, aí um bocado de que estão lá, acredito, porque tá acreditando no líder. E esquece que um horror de bispo que se sentou, e santos padres e patrísticos que sentaram pra pensar, mais do que ele. Talvez vocês acham que não tiveram ninguém que pensou desse jeito? Isso que ele tá falando já foi respondido há mais de 1000 anos. Larga de ser besta. Tá passando vergonha. Deixa de ser preguiçoso. Ser preguiçoso. Tu acha que não pensaram nisso? Bispos, Santo Agostinho não pensou nisso. Peraí, Maria é mãe de Deus. Como é que ela pode ser mãe de Deus? Ela é mãe no filho. O filho é Deus. Mas onde tá o filho, tá toda... Aí tem lá, a Trindade tá falando, os livrozinhos lá. Aí você fala uma coisa dessa, é leviano. É muita maldade. Tio Michael, tem a gente falando aqui sobre a responsabilidade que a gente tem de elucidar, né? O pouco que a gente sabe tem uma responsabilidade de elucidar ali aquelas pessoas que sabem um pouco menos, um pouco mais. O senhor tocou num ponto que é interessante, que é essa questão de tentar encontrar uma didática que aproxime da realidade daquela pessoa sem desmembrar ela da realidade, né? Sem tirar ela da realidade. Mais água. Já aconteceu, e eu já ouvi algumas pessoas argumentarem esse tipo de coisa, né? Tipo assim, não, mas eu não vou explicar isso porque isso aqui a pessoa não vai entender, né? Não vou colocar isso porque a pessoa já... Requer um conhecimento. Exato. Tipo assim, não vou entrar nesses aqui porque a pessoa realmente não vai entender. E aí acaba que a catequese, ela que poderia ser um pouco mais profunda, um pouco mais desenvolvida, ela vai ganhando barreiras e não se desenvolve. Como é que a gente pode... Porque assim, a gente tá falando do Piauí, né? A gente não tá falando nem do mundo, assim, mas a gente tá falando do Piauí. A realidade de muitas pessoas que vieram do interior, muitas pessoas que têm uma realidade de educação que são diferentes mesmo. Alguns estão aqui, outros estão lá na frente, outros estão lá atrás. Como é que a gente pode aproximar as pessoas dessa riqueza da igreja? Sem que a gente... deixe de ignorar a pessoa que está ali na nossa frente, a história da pessoa que está ali na nossa frente, o ser humano que está ali na nossa frente. E de forma responsável. Como é que o senhor enxerga isso? Fazendo o que exatamente vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo, meninos, é a resposta para isso. Nós temos que criar mecanismo que chegue no povo, né? A gente não pode matar a catequese como se fosse só um jogo de didática dentro da minha sala de catequese. Dom Podcast é um novo meio de catequizar, né? As mídias, a família. Por que não está se chegando? É porque cria isso mesmo, essa questão da responsabilidade de ser um cristão mesmo convicto. A pessoa não tem que aprender as coisas da igreja. A boa vontade basta. Ele já vem pra missa. Eu não vou pedir mais não, porque senão as pessoas não vêm. A gente, final de semana, na minha paróquia, vocês podem um dia lá, tem formação 2 horas da tarde. Tem formação 8 da manhã. Né? Às vezes a gente tá querendo ter pena, cuidar demais, aquela coisa. Aí vai ficando. Aí as pessoas... Lógico que tem assuntos que você não vai tratar com criança. Escatologia. Não vai ensinar... O meu Davizinho lá tem 7 anos. Não tem como eu explicar para ele, até pela idade, por exemplo, o que é purgatório. É complicado para ele entender uma dimensão, explicar o que é alma, né? Pessoa humana. Não dá.
Mas dá para explicar para ele que céu existe. A catequese própria da criança. Né? E isso sem desmerecer. Eu posso ensinar o máximo que é próprio de cada etapa. O máximo que é próprio de cada etapa. Um adolescente talvez não entenda a dimensão de uma vida matrimonial. Mas ele entende o que é um namoro certo. É a partir daí que eu começo. Então, eu tenho que saber elencar. É organização. Por isso que o catecismo vai dizer que tem que ser orgânico, organizado, sistemático. Tem gente que pensa que catequese... vamos lá, fazer a missão. Tem que fazer a missão mesmo. Teve missão segunda na minha paróquia. A gente saiu de manhã para as outras. Tem que ter a missão. Depois da missão que você viu ali e visitou, nessa missão tu já leva uma catequese, mas você já vai organizando, porque essa pessoa pode retornar para ti. E dizer, a partir da sua missão eu vim aqui. E tu tem que acolher. Aí chega lá, e agora o que é que eu faço? Não, tem que estar, pois olha, a sua etapa é aqui, você vai estudar isso por enquanto, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso, né? Então, tem que sistematizar, de todas as formas chegar. E claro, porque tem gente que só quer levar, às vezes, para apologética, só para assuntos polêmicos. Não, a gente não se forma na igreja para ficar brigando com protestante, com quem não é católico, não. A gente se forma para ser cristãos melhores. Eu tenho que entender o mistério que eu celebro. O catecismo da igreja ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, em que eu creio? Tu tem que saber no que acredita. Se você não sabe no que acredita, você não consegue fazer a segunda parte. Que a segunda parte é o que é que eu rezo? O que é que eu celebro? Eu celebro aquilo que eu acredito. A terceira parte do catecismo é trazer a vida. Eu vivo aquilo que eu rezo e que eu acredito. E a quarta parte que é a oração. Ou seja, a minha intimidade, eu rezo, né? Ou seja, eu faço a minha oração porque vivo, porque celebro e porque creio. Divisão do catecismo. E isso se dilui na vida. Então, por isso que a primeira parte, eu tenho que ensinar. Às vezes a gente até encontra padres resistentes ao catecismo. Eu encontrei já com um padre que ele disse que nunca leu o catecismo todo. Eu nunca li isso aí, não. Isso não ajuda, não. Meu Deus do céu. Eu tome rumo, rapaz. Inclusive, nesses casos, porque querendo ou não a gente vê, né? Em algumas situações a gente pode se deparar com um padre fazendo aquilo que a gente já entende ou enxerga que não é correto, né? Dentro da visão da igreja. Qual a nossa... Como que a gente pode agir? Qual o certo nesse caso? Sendo que o padre também ele é uma autoridade dentro da igreja, né? Não, nessa hora... Puxa o cipó, não puxa o cipó? Não. Porque... Nós vivemos na igreja que ela é a igreja que é da obediência. Sim. Né? O padre é o pastor. Né? Jamais o leigo tem que tomar... Né? Porque eu sou catequista em vista do padre que me permite na paróquia ser... Vai. Ele também é falho de informação. O padre é um ser humano. Ele pode ter preguiça de estudar. Ele pode não ter tido uma formação tão boa. Né? A própria história de vida dele, né, pode conduzi-los a alguns erros. Ele acha que a concepção dele de liturgia, de catequese, pode levá-lo a erros. Né? É igual as pessoas que a gente conhece sem ser padre que vai. Ali é um conjunto de fatores, né? Porque a pessoa tá querendo birrar com a gente, não. A gente também não pode ser maus assim, eita, só quer... É do contra. Não, ele tem toda a razão nele para acreditar que o que ele tá afirmando é o correto. Mas nessa hora é a verdade, é os documentos, é a tradição da igreja. Né? Então quando o padre de repente chega e diz, olha... tá sendo doutrinário demais. Padre, Atos dos Apóstolos. Eles cresciam na doutrina e no ensinamento dos apóstolos. Se eu não ensinar os meninos... Porque as pessoas pensam que a doutrina é uma coisa rígida. Aí por isso, não lê o catecismo, não vai saber mesmo, né? O catecismo não trata só de doutrina. É só a primeira parte que é a doutrina. Ou seja, só um quarto. Mas tem que ler para saber. Não leu, vai ficar aí gritando. Mas tem que ler. Aí as outras partes vai falar de liturgia, celebrar. A outra é a vida, os mandamentos, questão moral, né? A terceira parte é a oração, a sua ligação com Deus, as formas de oração que a igreja tem. Então, é esse conjunto. Catecismo não é credo. As pessoas resumem catecismo
né? Ao creio. O creio é a primeira parte que se estuda, os 12 artigos lá, e a gente estuda, né? Mas quando acontece isso, tem que ter muita prudência e chamar o padre. Olha, padre, olha, a gente está... temos uma sugestão. Você gostaria de sugerir? O senhor não acha melhor? Dessa forma aqui pode incorrer em erros gravíssimos na formação das crianças e dos jovens. Aí você vai indo. Né? Desse jeito. Né? E aí você vai... É um gesto de caridade. Aí se o padre começa a teimar, começa a não querer ouvir, aí você tem outros dispositivos. Por isso que é bonito saber como é que funciona a comunidade. Aí nessa hora que entra o conselho da comunidade, os mais velhos, os coordenadores, com muito carinho, com muito respeito, chama o padre. Olha, padre, a gente tá vendo que tá acontecendo essa... Uma vez um padre da minha paróquia botou um ambão bem no meio da igreja, da palavra. Pegou o ambão do presbitério e botou no meio. Eu acredito na tragédia dessa. Uma igreja quadrada, igual a nossa lá, botou um ambão no meio. Aí quem tava do meio pra frente tinha que ficar assim. Ele não quis pintar as paredes de preto também. Não. Aí botou, eu fui falar com muito carinho. Na verdade, eu não fui com muito carinho, não. Mas assim, eu entendo. Não foi em si para provocar ninguém. Sim. Não teve essa questão dele querer provocar. Mas já era demais fazer isso. Aí botou e disse, não tem como isso aqui. Até porque o próprio... os documentos do Vaticano II diz que o altar da palavra, o ambão, tem que ficar num lugar de destaque, porque o altar da palavra, ele está ao lado do altar do sacrifício. Se o senhor botar no meio daqui onde eu vou chegar e o altar está bem na porta. Não é do jeito, porque isso aqui fica, né? E eu falo isso porque é com toda humildade, né? A liturgia não é do padre. A liturgia não é do bispo. A liturgia é da igreja. Sim. Se ficarem com raiva de mim, é um problema a mais e vão ter que se confessar. Tem que confessar também, né? Aí vão se confessar, mas é verdade. A liturgia não é sua, é da igreja. Né? Então a igreja, na sua imensa sabedoria, veio produzindo, veio, né, criando os meios da melhor forma de se celebrar. E aí, de repente, eu quero mudar porque eu quero mudar. E não é assim. E não é assim. Eu vou mudar, porque eu acho que é assim que o povo vai ficar mais feliz. Mas quem foi que disse que estou indo lá para ser feliz? Tu tá indo para rezar, né? O santo sacrifício, a ação de graças, né? E quando a gente não tem esse sentimento, né? Agora tem que ter muito cuidado, porque tem padre zangado, né? Tem que ver o tamanho do padre. Mas eu acredito que são homens de Deus que eles tentam fazer, assim... Eu sempre digo isso. Sempre eles estão tentando fazer para a salvação do povo. Sempre, né? Eu acho que ninguém tá fazendo ali, padre nenhum vai fazer aquilo para perder alguém. Exato. Embora possa se acontecer a perdição por conta de um desleixo catequético ou litúrgico. Pode acontecer. Mas tem que haver esse acompanhamento. E hoje os leigos, eles têm até essa representação, né? Pode chegar com muito carinho, com muito respeito, mas tem que chegar. Porque também se não falar, a gente peca por omissão. Né? Mas chega e fala. Eu na minha comunidade eu sempre falo. Olha isso aqui, padre. Né? Tá lá os padres. Eu sempre me reúno, sento, digo, discordo. Às vezes faço discordando. Faço por obediência. Só tenho obediência, mas faço. Né? Então, acontece sim. Acontece de colegas catequistas. Às vezes você tem um colega que pensa diferente de você que tá falando asneiras. Sim. Na catequese. E aí? Tem uns que relaxam mais, né? Que vê a coisa e deixa acontecer, né? E aí isso vai acontecer. E você tem que chegar. Não é ser chato. Sim. É ser zeloso. Você tá vendo ali um grupo fazendo alguma coisa, tá vendo um amigo fazendo alguma coisa e você não exorta, a quarta dimensão do pecado, né? A gente peca, né? Pensamentos, palavras, atos e omissão. A omissão é um pecado gravíssimo também. Tá no último estágio aqui, se omitir. É como se eu dissesse, deixa ele pro inferno aí, não tô nem não. O problema é dele. Mas você vai pagar contas por isso, né? Eu como catequista, eu como professor, posso botar um jovem a perder? Eu vou ser cobrado por isso.
vocês neste programa botar alguém a perder, porque se um dia... aqui vamos mudar só uma vez, eu que faço a pergunta, né? E se um dia chegasse um apresentador que falasse algo contra a Igreja Católica? Vocês eram obrigados a exortar e corrigir aqui. Cancela a produção. Dizer, olha, pessoal, isso daí é a posição do entrevistado, o Dom Poste não concorda com isso. Dizer na lata que é pro cara ficar... Porque isso é um serviço não, porque pode acontecer da pessoa chegar aqui, eu não vejo problema não, se o padre pudesse casar. Aí, não leu o documento. Mesmo que eu ache isso, mas não é o lugar pra dizer isso, porque você vai estar gerando dúvida. Né? E aí, de repente, chega alguém aqui, não, rapaz, eu acho que a igreja tem que repensar o uso da camisinha e do anticoncepcional. Aí você, qual igreja? Católica não, né? Que aqui é católico, né? Exatamente. Tem que dar a cortada, né? Porque às vezes pode ser até um padre, pode ser alguém, um católico, um médico católico que chega assim, não, pessoal, acho que a igreja ela vai ter que... essa matéria quem decide não é tu. É o Papa. Tá querendo ensinar a igreja, meu filho? Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Querendo ensinar a igreja. Tu acha que a igreja não viu isso? Tu acha que a igreja não vê que o povo transa? É que a igreja já deu a solução. Castidade. Exatamente. Não é não? Castidade. Eu quero. Não, vai não. Fala depois de casar, se quiser casar. Castidade. E o casamento também não é pra transação, não. Casamento é a união de duas pessoas, gerar os filhos, aquela coisa. A igreja já deu remédio. Só que o cara não quer ser casto. Não quer, já tem um remédio. Aí tá doidão, os hormônios, tá lá, e não quer ouvir. Castidade. Aí, claro, aí tem uns, né? Terço, vai ouvir música, boa de igreja, vai assistir o Dom Podcast, vai ler a Bíblia. A igreja dá essas coisas todas, né? Só que as pessoas, elas querem ouvir, né? A pessoa quer ouvir. Tá bom, tá liberado, vai. Não vai ser liberado. Não vai ser. Não vai ser, acabou. Você estava esperando por essa resposta, enfim. Não vai. Não vai. Se, vá, não dá, não. E aí, só voltando um pouquinho lá, né, tio? Quando eu perguntei, né, como que a gente pode agir na situação de, às vezes, a gente vê um padre com determinada conduta, às vezes... Porque a gente tem visto e vê que tem muitos paroquianos, né, que vê que determinada coisa ou atitude do padre, não concordo, ou não tá legal, aí só se afasta, vai pra outra paróquia e sai pulando de paróquia em paróquia porque não concorda e não teve o mínimo de zelo e cuidado de talvez ou se aproximar mais para entender a realidade do padre, a realidade de vida dele, que às vezes pode ser uma influência. A gente se aproximar para ter o mínimo de intimidade para dizer, padre, mas não dá certo assim, não é assim, não no sentido da conduta em si, né? Mas de situações, às vezes, da própria personalidade do padre, de, poxa, entender, se fazer mais presente ali na vida do padre mesmo, para tentar organizar, porque faz parte da comunidade, né? As pessoas falam, não, padre é isso. Exatamente. Aí a galera só critica, vai pra outra comunidade, aí chega encontra lá, a mesma coisa. Mesma coisa. Porque, e são pessoas que eu te digo até assim, de certa forma, é uma covardia. Não quer se envolver em confusão. Tudo bem, não quer envolver em confusão, né? Eu lembro uma vez de um jovem, né? Teve um jovem que ele veio me contar, acho que o padre ficou com raiva de mim, o que foi? Mas que ele fez umas homilinhas aí e eu não gostei. E eu ficava só pensando mal dele. E aí quando eu fui confessar, eu me confessei com ele. Aí eu disse pra ele, padre, eu vim pegar, eu peguei contra o senhor. O que foi? Rapaz, pô. Disse lá, ó. Eu disse, rapaz, não sei nem se valeu, mas cagou uma visão. Eu tô dizendo, ele disse que eu tô dizendo pra todo mundo que foi que eu disse. Mas ele disse que se incomodou por ter pensado, né? E ele disse que falou pro padre mesmo. Disse que, olha, se eu falar umas coisas ali, eu achei besteira na hora minha, fiquei assim, eu nem comunguei no dia lá, porque eu não concordei com essa fala, achei muito que o senhor levou pra um viés mais assim, né? Disse lá. E aí, escuta, meu padre sorriu, né? Aquela coisa. Tomara que ele esqueça, né? Eu não lembro. Mas acontece. Mas eu ver se esse cuidado. Mudar de paróquia não resolve. Não resolve, porque se você estiver dentro da arquidiocese, você pode ter até o azar desse mesmo padre ser transferido para a paróquia que você está. Vai dar lá, né? Eu acho que é o compromisso com a comunidade. Você tem que ter um compromisso com a sua comunidade. Eu tenho um compromisso com a minha comunidade. Claro, isso me faz ter um compromisso com o meu padre, com o meu pároco, com o meu vigário. E é o zelo. Ele vai ter que ouvir porque eu sou uma pessoa racional, adulta e que entende a fé, né?
Então, vamos conversar, vamos chegar aqui a um ponto comum. Desse jeito, eu também não posso, não é meu ponto de vista que vai prevalecer. Não é o que o padre vai dizer, não, meu filho, eu também tenho que ser exortado. E ele também. Se nesse caso, né, estiver fazendo incorrer erro a almas inocentes, né? Então tem que se chegar com todo carinho, com todo respeito. Antes disso, rezar muito, pedir a Deus iluminação, né? Porque é o nosso pastor, imagina aí, né? E em nenhum momento você mostrar esse tom de rebeldia, essa coisa. Não, com muito amor, né? Olha, eu acho que isso aqui pode a comunidade sofrer com isso. Não. Então é muito importante, mas se acovardar, não. Né? Que às vezes ele está fazendo, como eu lhe digo, ele está trazendo aquilo. O padre é uma pessoa que teve uma história de comunidade, muitos deles foram catequistas, foram coroinhas, aí tiveram a formação no seminário, mas isso não dá a eles todo o conhecimento necessário, é preciso sempre, e às vezes está cheio disso. É normal, é comum, vai acontecer. A vontade humana continua nele. Né? E o desejo dele em talvez fazer uma mudança ou outra, que pode parecer estranha, também é no sentido de querer aproximar mais o povo de Deus. E às vezes erramos. É sempre assim, às vezes erramos. Ele chega com muito carinho, não deu certo, bora tentar assim, bora ver se dá certo. E aí a gente vai conversando. Vai moldando. Exatamente. Já, assim, graças a Deus, eu tive pouquíssimas experiências, assim, de desconfiar de padres. Graças a Deus foi muito bom comigo, assim, na minha comunidade, inclusive, que aqui é a paróquia São Pedro Apóstolo, faço questão de dizer, porque às vezes a gente fala muito o Padre Nessa estava falando sobre isso, né? A gente fala muito das árvores, do barulho da árvore que cai e esquece do que as boas árvores que se levantam não fazem barulho, né? E o Padre Ângelo, ele é uma bênção na nossa comunidade aqui em São Pedro, de fato, é um sacerdote que é muito responsável com aquilo que faz, com aquilo que fala, a gente consegue identificar a igreja antes do sacerdote. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar, sabe? Mas a gente vê nitidamente o ministério acima da pessoa, né? E é bonito e que são muitas as experiências que eu tive de padres assim, mas infelizmente também já conheci o contrário. De sacerdotes que já de fato me disseram coisas que se eu tivesse acolhido e não tivesse o conhecimento até o momento de saber que era um erro e um erro grave, né? Matéria de confissão inclusive, talvez tivesse continuado no pecado, eu tivesse continuado no pecado, né? E o quanto que às vezes o senhor falou do negócio que assim, é uma das belezas da nossa igreja, que é a questão da obediência, né? E tipo, enquanto a gente tiver aqui nessa posição de entender que a igreja é hierárquica e que nós temos ali, e que uma vez que a gente se rebela contra isso a gente não está sendo nada mais nada menos que um protestante. E, tipo, já se aparta da igreja, né? Mas, ao mesmo tempo, a própria igreja, ela coloca esses limites, né? Tio Michael, de até onde a gente... E, assim, se o senhor souber, assim, de cabeça, não precisa citar o parágrafo exato, mas quais são as matérias em que nós devemos obediência aos sacerdotes e quais são as matérias que a gente pode identificar que não, ali é opinião, é um lugar ali que a gente pode discordar, num lugar saudável, nesse ambiente legal de construção. Em questão do padre, por exemplo, em matéria litúrgica, para a gente ter uma confiança no padre, porque a gente entende que ele vai celebrar. Em matéria de catequese, porque o primeiro catequista da paróquia é o padre. Em matéria pastoral, porque o pastor é ele, né? Em matéria espiritual, também é ele, né? Só que tem algumas opiniões que nós podemos dizer em questões que, quando já vamos para a pública, em questão de política, em questão até mesmo de algo mais íntimo seu, né? Em relação a amizades. O padre pode ter trauma de amizade. Às vezes ele não é um bom conselheiro para amizade, não, porque pode estar com raiva de metade dos amigos. Né? Então, assim, tem algumas coisas que você só pede a direção espiritual do padre. Não, padre, me direcione aqui. E a partir do discernimento e dos dons a ele, né?
vai fazendo. Uma vez eu lembro que eu causei até uma certa, assim, um mal-estar, mas estava numa reunião, eu estava acho que tava numa reunião, foi resenha, né? Estávamos falando sobre a vida de matrimônio, vida matrimonial, harmonia conjugal. E aí um grupo lá, nós estávamos, né? Foi um grupo, todo mundo vai chamar um padre. Não, minha gente, me desculpe, não. 90% dos padres da arquidiocese são meus amigos. Né? A maioria eu vi entrando no seminário, toquei na ordenação de mais da metade, aqui nessa arquidiocese. Do Padre Ângelo mesmo, em São Félix, toquei. O Padre Ângelo é um amigo querido, que estava em União, está aqui agora. Né? E assim, dos padres da arquidiocese eu conheço, são meus amigos, sento com eles. Né? Agora, hoje pela manhã mesmo, estava com o Tony Batista, conversei com ele lá, de um projeto que apresentei para ele. Né? São amigos assim, então. Mas tem coisas que é própria de outra realidade. Por exemplo, eu, como casado, posso orientar melhor um recém-casado, que eu já tenho 10 anos de casado. Porque eu sei o que é passar a noite com um pequeno bebezinho que tem que levar para o hospital. O que é a esposa que você vai ter que aturar e vai ter que chegar nos momentos e tal. O padre é meu diretor espiritual, o casal tem um diretor espiritual, mas nessa hora de falar da intimidade, da vida sexual, da harmonia conjugal, é um casal que está mais preparado para isso. Né? E eu falo isso sem medo, que é mesmo. Sim. Agora, claro, a questão espiritual do casal é o padre. Porque ele que me acompanha nisso. Agora, o padre... acontece muito, recém-casado. E mais que eu tô tendo uma dificuldade na nossa vida conjugal, na própria questão mesmo, assim. É algum erro? Eu disse, não, minha gente, bora ver. Aí conversa com um casal mais amigo. Porque eu sei o que é isso. Eu lembro lá em casa, quando a Lília teve o primeiro filho, Davi... Né? Que assim que ela terminou, que ela estava na parte do resguardo, né? Eu tive que esperar um tempo para ela poder se achar com o corpo de novo. Ela tinha uma certa vergonha de eu ver o corpo dela que estava em recuperação. E ela não queria muitos toques. Barriga flácida, aquela recuperação, né? E eu via que ela... E eu tive que ter paciência com isso. Porque é o corpo da mulher. A mulher tem uma relação, é aquela coisa. E aí, o padre não vai saber isso, que não tem esposa. É real. Né? E ele pode ter a experiência do caso falado, né? Sim. Uma leiga que chegou e falou, né? Pode ter passado isso pelo cuidado de uma irmã, cuidado, né? Sim. Até mesmo da mãe, se já for um sacerdote velho, viu tudo isso e tal. Mas não foi o esposo. Diferente, não tem... Não tem... O padre pode ajudar na educação dos filhos? Deve. O casal tem que procurar o padre na educação dos filhos. Mas quem vai estar todo dia educando é você. Hoje pela manhã eu saí de casa, a Lília estava fazendo a tarefa com o Davi. Eu não vou fazer nada. Padre Isaías nem fazer a tarefa com o Davi. Ela que vai gritar, né? Mas tem uma questão aqui que eu não entendi muito bem. Ela que vai... Então, sem desmerecer, né? Porque eles têm uma parte muito grande, que é o padre. Mas tem coisas que cabem mais, por exemplo, o padre que está ali na vida da paróquia todos os dias, né? E está enfiado na pastoral, fazendo bonito. E de repente chega um jovem que está querendo ver um jeito de estudar para passar no SISU e tal. Eu que sou professor, estou mais próximo dessa realidade. Eu posso orientar melhor. Claro que eu posso orientar melhor. Né? Eu não estou dizendo que tem padres professores que estão dando aula. Podem orientar também, do mesmo jeito. Sim. Certo? É igual, por exemplo, se você tiver com dor. Imagina que você está aí sofrendo de dor. Médico, eu tô aqui com pedra nos rins. Tu vai pro padre? Não, tu vai pro médico. Ah, o padre, não. 3 armarião. Eu tô falando assim, às vezes a gente fala assim pra parecer o óbvio, sim, mas é pra pessoa entender, né? Quando você tá... Pra dizer que... Ele vai dizer o quê? Ele vai dar um conselho maravilhoso. Vá ao médico. Que é o certo, né? E você já sabendo disso, por sabedoria, vai logo, né? Mas é nesses aspectos, né? No que tange mais ali a vida da igreja no dia a dia, é o padre mesmo nessa matéria que a gente deve obedecer. E quando a gente perceber um certo desvio ou certas vontades, superando com muito carinho e amizade, a gente conversa. Mas em outras áreas do dia a dia que a gente vai desenvolvendo, nós temos essa autoridade. Até porque nós temos no batismo, junto com o batismo, os mundos que também a gente recebe. O mundos profético, o mundos régio, né? E o mundos sacerdotal.
As 51 Catequeses de João Paulo II, um livro que ele escreveu durante aqueles estudos que ele fazia na quarta, ele fala que nós somos, como lei, comunidade sacerdotal. Eu tenho um mundo sacerdotal também, pelo batismo que eu recebi. Claro que o sacerdote, né, é o nosso padre, que pega do bispo, mas nós recebemos também essa parte pelo batismo profético e régio. É uma porção, né? Claro, uma porção menor, mas nós temos esse mundo, ou seja, a gente participa do sacerdócio de Cristo. A gente participa, né, da realeza de Cristo. E a gente participa como profeta também na vida pelo Cristo. Incrível, né? Incrível. É real. Participamos, né? Acho que é isso. Então só Temos pra... quanto temos quanto aí de tempo? Perfeito. Então, eu só uma curiosidade aí. Então, fugindo um pouquinho... Fique à vontade. Não pode, porque... Agora falando da vida pessoal. Não. Mas assim, tio, o senhor que vive, né? Tem essa rotina de universidade. E a gente sabe que a realidade de igreja para a universidade, para uma grande maioria, né? É bem difícil, né? Tem essas dificuldades lá que o senhor enxerga. Você vê que a igreja é mal vista dentro de grande parte das universidades, do próprio povo ali. Como é que é essa realidade? Vamos lá, José. Olha, eu sou conhecido na universidade, né, como um representante da igreja também lá. É quase o Padre Michael. Mas e a sua vida pessoal? E é até importante assim, voltar aqui a essa questão da questão da vida pessoal, que é importante para o pessoal entender, né? Que a pessoalidade, a vida pessoal, ela é constante mesmo, né? Por exemplo, ela é constante, porque você pode discordar do que eu falei? Pode. Eu também não tô nem eu vou continuar falando o que eu penso mesmo. A pessoa fala assim, né? Pode discordar, porque você quer continuar dando a desculpa, né? A vida, por exemplo, se de repente a Lília me ligasse, e Michael, aconteceu um acidente aqui em casa doméstica, eu tenho que levar o Lavinho no hospital. Eu deixaria o que tá aqui e ia. Porque eu sou pai 24 horas. Neymar, que ele tem que cuidar da vida pessoal. Não, rapaz, não é vida pessoal, não, eu sou pai. Gente, pessoal que eu tô. Assim, para que a pessoa entenda, né? Vocês podem dar o Googlezinho. Sim. Pessoal vem de pessoa. Você é pessoa. Humano. Você é pessoa. Temos essa natureza humana. E assim como Deus é pessoa, nas três pessoas, eu também sou pessoa. Eu tenho a minha essência, a minha individualidade como homem, né? Então, isso tá em todas as partes da tua vida. Não tem um lugar que tu vá... Por exemplo, tu não pode... Eu vou fazer o inverso, né? Eu não posso estar na universidade e dizer que lá não é vida pessoal. Sabe por quê? É porque as pessoas confundem vida pessoal com dados pessoais. Eu acho que é. Só pode. Os dados, eu não posso dar pra ninguém meus dados. Meu Deus do céu. Sim, mas eu assim, voltando aqui, né? A universidade é um terreno muito arenoso. Porque lá você está num meio em que as discussões se dão ela se dá dentro do meio intelectual, da pesquisa, né, da comprovação. Mas a universidade é o lugar ideal para esse espaço de debate. Né? Inclusive, tem a capela universitária, né? E lá também eu sou responsável por essa parte da liturgia da capela universitária, que fica ali perto do Shopping Rio Puti. Né? A capelinha que fica... Antiga capela do Meduna. Né, que fica ali... Ali é da universidade? Não, é capela universitária. É onde a pastoral universitária do qual eu participo, que eu sou membro da pastoral universitária, né, dos conselheiros. É ali meio por trás do shopping? Eu tenho medo daquele lugar, não sei porquê. Ali, eu sou do conselho da pastoral universitária aqui, né? Quero até mandar um abraço aqui pro diácono Cleiton, que é o nosso coordenador. E a gente leva essas discussões para a universidade. Eu, como professor, assim, nos meus alunos, eu sempre convido. Sim. Meus alunos, quando me veem dando aula de física, alguma coisa, acho que eles pensam até que eu sou meio ateu. Eu chego na sala assim, né? Teve uma vez que eu tava dando aula no campus de Pix, né? Era uma aula no curso, né? Aí eu disse, professor, rapaz, aconteceu um negócio ali ontem à noite, ó. O que foi? Tava tendo um fogo ali na beira da estrada. Chamaram 4 homens lá. Esses homens fizeram uma roda lá, rezaram e o fogo apagou. Mentira. Ou jogaram água, ou o fogo tava abaixo. Mas não existe, meu filho, isso não. Porque eu só não acredito em Deus. Mas
Caboclo meteu essa. Meu amigo, não é que eu não acredito em Deus, não. Eu acredito em Deus, mas eu assisto Naruto, né? Eu vejo o cabo andando sobre as águas, o chakra. Eu assisto o Cavaleiro do Zodíaco, o Cosmo, assisto o Dragon Ball, vejo o Ki. Mas eu não vou acreditar nisso. Tu acha que eu vou acreditar que bora levar o nosso Ki? Não, é bonito lá, mas meu moço. Meu filho, eu sou católico, sou catequista. Mas isso não existe. Eu não vou. Eu nem quero ter poder de soltar raio, soltar vento, essas coisas, não. Né? Vai que a pessoa me chama de vingador, né? Um avatar. É um avatar. Não, meu filho, não existe isso. Isso é uma coisa... O que é que humanamente em mim aqui vai fazer o fogo ficar aqui sem queimar minha mão? Como é que eu vou... Vem aqui água e eu vou manipular a água. Cor do cão, rapaz, isso aí. Se tiver. A pessoa fala assim, né? Uma vez eu tava numa aula e o professor falou assim, né? Eu vou soltar essa caneta. Você que acredita em Deus... Agora vai pedir para que todas as moléculas dessa sala comecem a bater na caneta e ela não caia. Eu disse, professor, bora fazer o contrário. Bora soltar a caneta. E eu, como cristão, que acredito em Deus, sei que ele criou a gravidade e a caneta vai cair. Tá bom? Agora, o senhor, que é ateu, vai rezar para que, de repente, por algum evento caótico, as moléculas vão querer que a caneta fique em pé. Qual é a probabilidade disso? Tá querendo me pegar. Eu disse, não, o senhor que tá querendo me pegar. Eu vou ser contra a gravidade. Eu sei que existe. Se eu soltar... Minha gente, se eu soltasse essa caneta bem aqui agora. Eu digo até isso na sala, né, quando eu tô... Se eu soltar essa caneta e ela não cair, eu saio daqui correndo. Ou é cor do cão, ou eu tô doido. E a caneta caiu, eu não vi cair e vi ela andando aqui. É uma noia doida. Porque... É pra cair. Existe uma lei que diz que é pra cair. Se eu solto um objeto pra sua superfície, ela cai. Se ela não cai, aí tem coisa errada. Então, como é que eu vou pedir o absurdo da coisa? Sim. Né? Então, a gente vai meio que nessa discussão, né, para quando chega pra falar com essas pessoas. Só que lá você tem que levar pra uma coisa, né? Se você vai pro campo mais filosófico. Né? Mas é uma discussão que às vezes é tímida. Eu não tenho medo de fazer, né? Até todos os setores que eu estou, a gente tem um momento de pelo menos uma vez na semana rezar. Onde eu estou em coordenações, a gente faz. Né? Lá tem um curso de matemática que eu coordeno, a gente senta e faz uma reflexão. Tem espírita no meio, tem ateu, a gente senta e reflete coisas boas. Aí lá nessa parte também, tô na pró-reitoria de graduação, faz os momentos também. Né? Quando o atual reitor foi empossado, que é meu amigo, professor Judásio, a primeira pessoa que eu levei para ele visitar foi o bispo. Primeira visita oficial do reitor foi pro bispo. Bora visitar. Agradecer, sem besta. Agradecer lá e a gente leva, né? Sim. Então, assim, você não pode ter medo de se expressar. O ateu pode se expressar. Ninguém diz nada. Né? Quem é das matrizes africanas pode se expressar. O protestante pode se expressar. E por que o católico não pode? Por que eu não posso pegar um espaço ali, juntar 4, 5 jovens e rezar um terço? Eu tô fazendo algum mal? Tô matando alguém? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso, em um intervalo de aula ali, meio-dia, eu fazia muito isso, ser de pé de manga, ler um catecismo pros meninos. Ó, eu dei aula pra uma turma maravilhosa. Os meninos, ele era aí do interior, e 8 ou 9 deles tocavam na missa e eram catequistas. E na sala eu começava a explicar umas coisas, professor, de catequese, só podia. A gente passou um ano, enquanto eu tive com eles 2 disciplinas, e a gente se encontrava 1 ou 2 vezes no mês, eu levava o catecismo e eles tiravam as dúvidas. Que incrível, cara. Tem que se ter essas coisas, não pode ter medo. Né? O professor passou e viu o que tinha. O cara pode ficar lá olhando vídeo pornô, o cara pode ficar olhando coisa de esporte, pode ficar olhando até coisa de satanismo, pode ficar olhando coisa de espiritismo. Eu não posso levar um catecismo e ler com os meninos. Real. Por que não pode? Posso, não tô ferindo ninguém, não. É um direito meu também. Né? Eu não tô dizendo também que não vai passando os meninos. Vem aqui! Se não sentar aqui, tu vai pro inferno. Eu não fico dizendo isso, não. Vai quem quer. Exatamente. Não. Vai quem quer. Se não for, tá bom. Mas meu papel como catequista é fazer isso. Foi o que aconteceu sábado agora, né? Sábado agora tava tendo catequese. Sim. E aí, quando entrou na igreja, tinha 2 jovens, ela tinha 14 anos, parece ele 15. No fundo da igreja,
se beijando. A língua lá tava pra cair no chão. Ave Maria. Rapaz, aí passou, os jovens iam rezar no Santíssimo e tal. Aí passou um catequista. Ó, pra tu ver como um catequista passou bem timidozinho. Ei, parem disso. Aí ele olhou assim. Aí na hora que o catequista voltou de novo. Aí veio outra. E vocês dois lá pra fora. É porque, né? Aquele negócio de que cenas de beijo, né? A pessoa fala. Aí chegou um outro catequista, né? Vocês estão ficando doido, é? Vocês não ouviram, não? Sai! A menina, os dois saíram. Né? Aí ele veio me dizer, eu digo, no final eu converso com eles. E a mãe dela tava lá. Aí no final eu chamei e conversei. Eu vim aqui. Olha, desculpa, não serve mais. 3 pessoas falaram com vocês. Aí eu comecei a falar pra eles, olha, aqui não é lugar pra essa expressão. Primeiro, não tem nem de namorar. Vai estudar, perder tempo com outra coisa. E tu, rapaz, que é isso? Expondo a menina no fundo da igreja. E tu tem pretensão de namorar? Tem, minha filha? Ela tem. E tu acha que o cara vai querer sabendo que tu é a que pega o povo dentro da igreja? E tu, meu filho, também se expõe desse jeito. Aí você vai falando isso. Ou seja, eles estavam expressando o que eles acham que pode. Se beijar dentro da igreja. É a gente que não pode permitir. Quem foi que disse que a universidade não permite essa expressão? Você sabia que meus melhores amigos na universidade é um judeu, um protestante da Assembleia de Deus Pela unção. e um ex-seminarista. Que inclusive é um dos meus orientadores, foi meu orientador de doutorado. Pessoas maravilhosas. Né? Eu sinto com esse meu amigo judeu, menino, é conversa para mais de metro, né? Por quê? Porque a gente vai falar de coisas boas e de Deus, e com aquele respeito. As expressões existem. Há os que não acreditam, mas se manter o respeito. Eu tenho um colega muito querido e próximo, que é do meu curso, que ele é agnóstico, declaradamente agnóstico. E a gente conversa sobre certas coisas. Né? E a gente chega a um entendimento. Mas eu tenho que me impor como... Me impor no sentido, eu tenho que ser convicto da minha fé lá dentro. Sim. Ser convicto da minha fé lá dentro da universidade. Eu tenho uma fé a zelar lá. Eu não posso ser o professor irresponsável. Imagina, eu ficar com a aluna, daí em cima de mim. Aí, professor, ainda disse que a carta é da igreja, vale nada. Vão lembrar das duas coisas. Se eu for só um bom professor, eu só vou ser um bom professor. Eles não vão lembrar que eu sou um bom católico. Mas se eu for ruim, vão dizer assim, é da igreja, uma miséria dessa. É o bichão. E vai levando mesmo. Você chega nos lugares, as pessoas falam isso, né? Às vezes até na nossa família, a pessoa assim, esse daí não sai da igreja, mas aí... Aí o jeito dele, né? As pessoas têm uma coisa assim, como se aqui tivesse uma porção mágica. Sim. E claro, gente, isso não impede das vivências nossas. Eu gosto muito de ver as coisas boas da vida, né? Tomar um vinho com os amigos, tomar um café, ler um livro, assistir uma boa série, né? Passear com os filhos, passear com os amigos. Não é uma pessoa que vive uma catequese ou uma vida catequizada opilada. As pessoas pensam que a gente é opilado, né? Eu tenho umas pessoas que vêm falar comigo, aí quando vem falar comigo em geral, eu gosto muito de falar de Deus, mas tem gente que pensa que a gente só sabe falar disso. Não é? Né? Só sabe falar? Sim. Aí olha pra gente, vai falar disso. Aí não sabe que a gente vai pra um churrasco, come carne do meio, come até mar, né? Come um churrasquinho, assiste um filme, discute outras coisas, fala da vida. Só que a pessoa, ela quer o quê? Ela só quer aquele lado. Ela só quer aquele lado da curtição, o lado fácil, né? Porque se tudo eu fizer, uma coisa simples, tudo que eu fizer na vida, se eu perguntasse, é apresentável a Deus? Eu posso... Ontem eu estava com um grupo de jovens falando isso, de adolescentes. Eu falei assim, olha, imagina você, meninas e meninos, tu entra dentro do teu quarto. Aí tu abre o celular e bota num videozinho lá, pornô. Começa a se masturbar. De repente, as 4 paredes caem. Aí tu tá no meio do Maracanã. Todo mundo vendo. Todo mundo olhando, todo mundo... Não ia ser constrangedor? E por que você está no seu quarto sozinho? A multidão de anjos e santos que estão no céu não te constrange? Eles estão vendo. Deus está vendo. A gente tem que pensar nas coisas assim. Sim. Né? Não é o fato de tu ter se escondido, tá bom, nós não vimos. Ninguém, talvez quem tá fora tá vendo nós 4 aqui. Mas uma multidão no céu tá vendo. Né?
E o teu anjo da guarda, imagina. Oh, Um bichinho, coitado. Tá pra ser... um pobre... Vala, minha nossa! Então, eu acho que a gente tem que ir nesse rumo da catequese, de ensinar o povo a pensar, a amar essa igreja, sabe assim, eu falo sempre, o maior inimigo da igreja, muitas vezes sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, eu tenho que ter fé suficiente, né, para defender. Para defender. Eu não sou católico e catequista porque alguém disse que era para mim ser. Eu sou porque eu quero. Eu não sei não ser catequista. Eu não sei não ser catequista. E tem até um livro que eu li que é muito bom, né? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Né? Então, esse título é muito bom. Então, assim, ensinar... Eu não me canso de ensinar. A gente não pode cansar de ensinar os jovens. Até porque a gente tem uma dívida de gratidão por quem ensinou a gente. A gente tem que começar a passar as coisas vão indo. Ensinar a tocar na igreja, ensinar na liturgia. Às vezes a gente reclama, mas não faz. E aí tem que fazer. E amar essa coisa de o certo mesmo da igreja. Aquilo que a igreja ensina. Não se conformar com a igreja que assim, de qualquer jeito. Não tem que querer ensinar. Ensina. Ó, se eu ver, eu ensino. Pedir, eu vou, vá. Seja catequista em tudo na vida. Né? Na forma de ensinar, na forma de viver, na forma de tentar compreender e contemplar as coisas, né? E Deus vai te dando, porque isso não é por força nossa. É o Espírito Santo que a gente vai se abrindo. Ó. O Espírito Santo vai abrindo e a gente vai. Agora, o pecado te fecha para isso. Porque o pecado é uma coisa horrível, né? Sabe o que ele faz? Tá o teu dom aqui, você tem um dom de catequizar, até com facilidade, mas pelo pecado que você cometeu, vem o que? A vergonha. A opressão. Né? Aí, de repente, tu quer falar contra o adultério e tu adulterou. Aí tu... E se alguém disser, me viu, ó, eita. Aí é o contra-testemunho, aí você vai ficar com medo. Aí o demônio vai fazer o quê? Bota. E você não tem que ter medo. E se alguém falar assim... mas e tu fez? Exatamente. Por isso que a beleza de Deus é que ele sabe usar canos sujos para passar sua graça que é limpa. Aí por que chegou aos teus ouvidos? Porque assim como você tem que ouvir e se converter, eu ao falar passou por mim primeiro. E eu também estou me convertendo nesse momento. Catequese é isso. Receba. Né? Passa por mim também. Quem foi que disse que o que eu estou falando aqui não passou por mim? Passou por mim. E isso, ao passar por mim, me impacta também e me limpa também. A água que você bebe, ela limpa o cano também. Então, me limpa também. Né? E aí eu pensei, fique quieto. Somos todos... Se converta. Somos todos... Eu também vou me converter, você também. E para de falar da vida alheia. Que você tá vacilando e eu tenho que me ajeitar também. E assim vai indo, né, gente? Poxa, tio, que papo bom. Meu Deus, que papo bom, cara. Tem que abrir um quadro pro Ismael pra sempre. Vamos fazer aqui, porque tio, episódio 10, aí a gente faz o 11, aí o 12 com o tio Maio. Aí o 13, 14 com o tio Maio. Mas é isso. Tio, muito obrigado. Eu que agradeço, minha gente. É sempre um prazer. Meu Deus do céu. Sempre que puder, chama, a gente vem, tá bom? Estamos aí. Muito, muito bom. Tem que botar de novo, porque falta assunto. É real. Pronto, né? E agora sim, tio, um assunto polêmico. Né? Isso aqui... A gente precisa de 1.000 inscritos. Você quer polêmica. Pelo amor de Deus. E você que tá em casa não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreve aí, ó. 1.000 inscritos. Chegando em 1.000 inscritos, só lembrando que a gente vai fazer um sorteio, que pode ser seu, que tá se inscrevendo agora, deste livro do padre Antônio Cruz, Meus Tempos em Teu Tempo. Vamos sortear lá, chegando em 1.000 inscritos. E esse quadro que Matheus Fernandes tá segurando agora, feito por nós, exclusivo, só tem um. Já fechou a produção, só foi feito esse, que vai ser seu. Não Por quê? será Porque vendido. você se inscreveu, tá? Então se inscreva lá que a gente vai sortear. Só lembrando que vai ter algo que não vale nada, que é a nossa assinatura atrás desse quadro. Mas vai ter, vamos, dedicatória pra Eu você. vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Pelo que eu vi hoje aqui, da estrutura, muito bonito, eu falo sem sombra de dúvida, né? Tenham paciência que vocês vão ser o maior canal católico desse estado. Amém. Com certeza. Porque, falando pra vocês, é uma iniciativa catequética, bonita, né? E Deus vai preparando, né? Pra chegar aos corações. Então, digo com toda certeza pra vocês, né? Vocês vão ter
eu vou vir, né? Então eu vou ver vocês eu chegar aqui e vocês dizer, né? Bora fechar os nossos 100 mil inscritos. Assim como eu estou vindo hoje, vocês estão pedindo os 1.000, vão pedir os 10 mil, mas vão pedir os 100 mil. Amém. E eu vou estar aqui para ver. Tá com fé em Deus. Eu? Recebo com Ai, meu Deus. muito carinho no meu coração. Então, se inscreve lá. Vamos começar. A gente vai chegar nos 100 mil, vamos sim. Mas primeiro vamos por 1.000. Primeiro ganho o quadro, tá bom? Exato, mas primeiro ganha o quadro pra ajudar a gente a chegar na profecia dos 100 mil. O carro dos 100 mil. É isso. E mais alguma informação, Matheus Fernandes? Não, só deixa aqui nos comentários como é que foi a sua vida catequética. Tipo, o que você aprendeu, o que você levou. A produção tá apontando alguma coisa. O que foi, produção? Ah, sim. Sim. Ah, não, sim, eu vou já passar a bola pro tio também. É isso, deixa nos comentários o que você achou da sua catequese, o que você guarda até hoje, e é isso. E envia esse vídeo para o seu catequista. Se você lembra quem foi o seu catequista, envia para o seu catequista e como forma de agradecimento também. Envia lá, olha, eu lembrei de você assistindo o Dom Pod aqui, queria agradecer por você ter feito parte do meu processo de santificação que um dia vai chegar. É isso. Manda lá. Tio Michael, só fazer suas considerações finais. Antes de passar a bola pro senhor, eu quero dizer que, assim, eu tenho muito carinho pelos meus professores. Muito carinho. Um carinho especial pelos meus professores. Desde sempre, né? E digo aqui, não sei se eu já tive a oportunidade de dizer isso, mas pra mim o senhor é o meu catequista. Eu tive muitas pessoas que me ensinaram várias coisas, mas, assim, dos meus catequistas, assim, e eu não tô falando do meu preferido, eu tô falando do catequista que eu tive, da pessoa que eu tenho como referência da igreja. Eu posso dizer que não é só o Padre Paulo Ricardo lá longe, eu tenho aqui o Maicon Silva e agradeço demais, bendigo a Deus pela sua vida, pela sua vocação, pelo seu ministério, e agradeço muito por sempre, todo encontro é incrível mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, o carinho é recíproco, né? Porque já conheço vocês da comunidade, né? Que aleluia, que sempre estávamos lá, né? Sou um convidado lá sempre, né? Gosto de estar com vocês lá, né? E é muito bom. Eu fico feliz, né? Que vocês estão tendo essa iniciativa. Gosto mesmo desse serviço da catequese. Já teve muitas propostas. Faz o canal, faz aquilo. Só que às vezes tem que haver uma dedicação com vocês, fazer o canal. Aí às vezes eu tô na catequese e esqueço de ligar o gravador, de ligar a câmera. Mas vai dar certo, né? Você já vai estar aqui, então. E eu quero, então, agradecer, né? Rezem mesmo por mim, né? É um projeto que eu tenho de vida, né? Eu lembro há muito tempo, quando ainda não se tinha YouTube, eu já dava essas formações, né? Eu lembro que essas formações, quando eu assumi a catequese no Promorá, em 2000 comecei a ser catequista em 2006, né? Lá, a primeira turma que eu peguei era uma turma completamente estava desorientada, né? Até satanistas tinha na turma. Eu lembro de uma adoração que eu fiz e eles estavam zombando da Eucaristia, né? E essa é uma outra história que eu vou contar depois, tá bom? É outra história. No dia dos 100 mil. História que eu conto depois. E isso foi... E eu fiz uma proposta, né? Diz que eu lembro numa vez que eu assumi essa catequese, eu falei que eu ia dar o sangue para ver aqueles jovens formados. Que é amor isso. Né? A gente tem que conhecer e amar Deus. Só ama se conhece. E a gente vai conhecer a partir da Sagrada Escritura, doutrina e isso, né? Fico feliz por reconhecer, né? Rezem para que continue esse trabalho. É de formiguinha, lá na paróquia, visitando um grupo ou outro. Mas quem sabe a gente não vai chegando em mais gente, chegando, né? Então, agradecer ao convite, obrigado, né? Fiquei até lisonjeado, assim. Nossa, me convidaram. Então, parabéns para vocês e vamos continuar. Nossa igreja precisa de nós. E você, né, que sente-se chamado a ser catequista, não procrastine mais. Se já sentiu, vá ser. Na verdade, já é. Pelo batismo, o Senhor vai nos impulsionando e depois aceite, né? Deixa ali, organize seu tempo, deixa a preguiça de lado.
As crianças precisam, os adolescentes, os jovens, os adultos. Então, seja o catequista da sua comunidade, você vai encontrar dificuldade. Não quer dificuldade? Aí é difícil. Na igreja é complicado, né? A gente tem que vencer essas adversidades. Então, desejava... E você que é catequista, que acompanhou, continue firme e forte. Tá bom? Se você também, catequista, tá, né, com algumas dúvidas, né, tá passando por um tempo de dificuldade, paciência, oração, tá certo? Tem uns que falam assim, já tá bom, né? Já ajudei muito na igreja, agora eu vou dar um tempo. Tomara que com esse tempo que você dê, você não vá pro quinto dos infernos. Porque esse negócio de dar tempo não dá certo não, tá bom? Não dê tempo, tá bom? Não existe isso não. Eu nunca vi isso num apóstolo dizer, né? Sim. Aí sim, eu tá com 10 anos, tá bom. Se você é catequista há 10 anos, uma vez eu exortei um padre. Você não tá bom de você ir pra outra pastoral, não? Eu sou cansou de ser padre? Não, e por que o senhor tá falando da minha vocação de cansar de ser leigo? Eu posso cansar de ser casado, padre? Eu tô cansado, vou me separar, não. O senhor pode cansar do seu... Não é vocação? É. Não, é porque a gente tem que ter novos ares. Eu todo dia novos ares. Eu acordo e novos ares. Não tem essa. Não tem essa, não. Peguei o mesmo ar. Não, você não quer fazer uma experiência em outra pastoral. Não, ele falou assim, eu estive rezando por você, o senhor disse que talvez você tenha que fazer uma experiência pastoral em outro grupo, né? E aí, o que você acha desse ano? Você dá um tempo na catequese e ir pra pastoral tal? Mas, primeiro que lê a catequese também. Segundo que eu tô estranhando porque eu rezei também e Deus disse pra mim continuar na catequese. Então acho que é bom a gente rezar junto porque alguém aqui rezou pra alguém errado. Deixa eu ir mal, né? Alguém aqui rezou pra um Deus errado aqui. Gente, é isso, tá bom? Obrigado. Valeu, tio. Só aproveitar aqui, né? Pra gente finalizar. Falando em catequese, pra você que quer ter uma oportunidade de ter acesso a conteúdo de valor, tem os meninos do Igrejeiro. Os meninos do Igrejeiro tá tendo formação gratuita. Toda semana tem uma formação catequética gratuita, com muita gente boa. Então, participa lá e comenta, fala lá que você veio pelo Dom Pod. Olha, eu vim no Dom Pod, os meninos falaram de vocês. E estou aqui acompanhando porque quero me formar, quero conhecer mais da minha igreja, da minha fé, para que eu possa ser um católico mais firme, né, na minha fé, ainda mais nesse mundão aí que tá cada dia mais difícil da gente batalhar. Mas... Posso fazer um convite, posso? Pode. A Rocha? Pessoal, ó, lá na minha paróquia, Santa Luzia do Promorá, temos formação permanente. Então, se você tá vendo aí, vá lá. Olha aí. Tá bom? Se quiser bater um papo comigo um dia lá, tá bom? Sobre a vida pessoal. Pode ser, da vida saber, pode. Né? Só que lá é mesmo formação, tá bom? Direitinho, né? Não é pra brigar, não, né? Porque às vezes a pessoa quer ir lá pra caçar conversa, né? Aí você se ferra, porque não dá certo. Né? Dá certo, não. Então, assim, mas temos lá, visite, né? A paróquia de Santa Luzia no Promorá, estou sempre lá, tá bom? Se você quiser dar uma passada, visitar, nós temos lá um programa de formação já para os jovens, né? Então, história da igreja, catecismo. Horário? Tem uns dias aqui, eu não lembro não, mas eu posso estar mandando depois no canal de vocês, para vocês divulgarem. Perfeito. Então, estuda-se catecismo, Sagrada Escritura, história da igreja, liturgia, certo? Então, lá tem uma equipe boa lá que me ajuda. Tamo junto lá. Tesouro para nós. É isso. Mas, meu povo, obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, de seguir também lá no nosso Instagram, @dompodcast. E até a próxima. Foi um papo incrível. Curte, comenta, compartilha, envia para todo mundo aí, tá? Até mais, meu povo. Fiquem com Deus. Obrigadão. Tchau.